Eita! Uhul! Terceiro episódio do Pode Ser, gente. Bem-vindo. O que foram esses últimos 15 dias desde que a gente decidiu fazer esse movimento, hein? Quantos anos se passaram? 95 anos. Clotilde, que é a senhora que vive dentro de mim, ela tá meio chocada com isso. Tá chegando a hora dela já, viu? Oh, meu Deus. Gente do céu. Muitas coisas positivas. Muitas coisas positivas. Muita autodescoberta. Eu nunca imaginei que fazer um podcast também fosse sobre autoconhecimento. Olha só. Né? De se observar, ver como você interage, ver como você fala. Mas enfim, hoje o episódio vai ser sobre oportunidades no digital. Nem tudo é só bloqueio. E eu queria começar, como na última vez eu comecei com a Thaís, eu quero começar com você hoje. Por que existem ainda oportunidades no digital e nem tudo é só bloqueio, Cláudio? Então, vamos lá? Nossa, que pergunta maravilhosa. O que acontece? Eu acho que o nosso mercado, e a gente já até comentou do tempo, né? Que é um ano nosso, normal, e 7 no digital, né? Uhum. As coisas, elas vão mudando o tempo todo e de maneira muito rápida. Então, o que acontece? As oportunidades, elas estão sempre aonde tem dor. Então, por exemplo, quando o mercado fica saturado, ou quando o mercado fica, por exemplo, assim, saturado de lançamentos, né? Pegando um exemplo bem básico. O que acontece? As pessoas encontram outras maneiras de vender. E essas outras maneiras de vender é o que basicamente hoje estão vindo para complementar uma estratégia que já era válida. Uhum. Porque os lançamentos continuam válidos, eles funcionam, só que todo mundo entendeu que não é para todo mundo, né? Então, nesse caso, não pode ser. Entendeu? Ou pode ser outra coisa. Exato. Gosto mais. Lançamento, Senão... E aí, o que acontece? Essas novas formas de vendas, né? De você abordar uma pessoa, de você se relacionar com ela dentro da rede social, é o que está fazendo hoje a grande diferença pensando em oportunidades. Por quê? A pessoa, ela já teve alguma experiência ou conhece alguém que teve uma experiência negativa com estratégias grandes, com altos investimentos. Então, aí começa um novo movimento, que não é bem tão novo, ele já vem de um tempo, só que nem todo mundo conhecia, né? Então, é essa abordagem mais personalizada para você converter uma lead em cliente. Então, aí eu vejo muitas oportunidades. Por quê? Porque a gente começa a olhar para o Instagram, por exemplo, como uma máquina de fazer dinheiro. E quem sabe muito bem disso é a Thaís, né? Ai, gente, olha o lugar que eu entrei, adoro. Gosto. E fala sobre isso, que seu Instagram parece, só de vista, uma máquina de fazer dinheiro. Gente, vamos lá. Peraí, você devia vender enquanto o quê? Você posta direto isso, eu acho o máximo. Okay. Você deve viver enquanto vende. Você deve vender enquanto vive. É o contrário. Você deve vender enquanto vive. Só um ajuste sobre essa imagem. Eu não sei se eu gosto dela, da máquina de dinheiro, sabia? Não? Porque acho que é esse o grande ajuste. Talvez. Pensando exatamente nisso, acho que é esse o grande ajuste que os lançamentos tinham, que eu não vejo. Porque, né, das nossas conversas e dos nossos convidados, vocês faturavam altos dinheiros, e eu estava pensando aqui, né, da diferença. Eram altos dinheiros e talvez o contato com as pessoas era menor antes da venda. Muito menor. Muito, quase zero. E eu tava pensando nisso esses dias. Desde que a gente começou, eu pensei, gente, estou gaga hoje. Estou gaga, vamos lá. Desde que a gente começou, eu pensei, nossa, mas eu acho que eles nem sabiam quem era a pessoa, o nome, a história, o problema, quanto tempo estava seguindo, por que post veio, em qual conteúdo ela se conectou, se ela estava ou não estava na live. Então, aí sim parece uma máquina de fazer dinheiro, porque é uma máquina. E aqui, não. Eu vejo o meu Instagram como uma casinha. É mais humanizado, né? É o meu ascendente em câncer. É um lar de fazer dinheiro. É um lar próspero. A casa do tio Patinhas. Mas é uma forma mais humanizada de você atrair, converter e se relacionar. Muito. Porque a rede social basicamente é isso, né? É um lugar de relacionamento. Social, exato. Então hoje eu sei quem é a pessoa. Quando eu converso com ela, eu sei qual post ela veio. Quando eu falei, né, eu acho que um conteúdo vai converter. Eu sei de que post ela veio, eu sei quanto tempo ela não tá me seguindo. Por quê? Quando ela chega, eu dou boas-vindas.
E aí depois eu vou analisando e metrificando até o momento da conversão. Então eu sei em qual o tempo mínimo, sei qual o tempo máximo, sei quais são as objeções porque ela me contou, sei se é possível ou não, sei se eu devo fazer um super follow-up ou se eu deixo pra lá, se eu dou um breakout nela porque ela tá só com medo. Hoje, já entendendo de um pouco mais da mente, eu sei se ela quer realmente e tá se boicotando ou se ela não quer. Isso dá muito espaço para você, expert, escolher com quem você quer se relacionar, né? Ou seja, quem você quer dentro do seu produto. E essa é uma liberdade e acho que é algo extremamente significativo, porque a gente se relaciona. E a gente escolhe quem a gente quer ou quem a gente não quer. E é maravilhoso. E Porque assim, são 6 gente, meses. Imagina ficar 6 meses com um aluno ou é um cliente, outro tipo, né? de acompanhamento. Exato. O que eu gosto muito de perceber nesse momento é como a relação gera conversão. É muito claro para mim que hoje, até o tipo de trabalho que eu desenvolvo hoje, né? Que hoje eu estou muito conectado em estar com os clientes no 1 a 1 mesmo. Né? Eu não estou no modelo de agência, eu estou no modelo em que eu me relaciono com o especialista e dentro dessa relação a gente vai entendendo onde é que estão os bloqueios dele. Aí, o que a gente resolve, né? Tanto os bloqueios técnicos, estratégicos, reflexões de como fazer aquilo funcionar, tanto os bloqueios emocionais, mentais. E quanto mais relação eu desenvolvo com o especialista, mais relação o especialista consegue se desenvolver com a audiência e assim gera conversão. Sim. Então, para mim, quando você fala sobre um lar de fazer dinheiro, né? Uma casa. Do tipo Nosso Atingas. lar fica parecendo meio espírita, assim, né? Mas é uma casa de fazer dinheiro, é um espaço seguro para fazer dinheiro, não é só uma máquina É um espaço fria. seguro, não é nem uma casa de fazer dinheiro. É uma casa de receber pessoas que se transformam e que, por consequência, faz dinheiro. Olha que legal. O objetivo dela não é... É também, E mas para não é só. para conseguir fazer o dinheiro, a pessoa precisa entrar nessa casa e construir relação. Sim. É a partir da relação que os negócios fluem, a partir da relação que você vai conseguir fazer, até eu acho que fazer dinheiro com propósito, digamos Sim, assim, um total. propósito acima Total. de simplesmente o negócio por si só. E aí a gente pensa sobre essas questões de oportunidade, né? Existem os ônus e os bônus de o mercado está se modificando, né? O mercado digital está se modificando. Mas o que eu realmente vejo é que essas formas diferentes de você criar relação com a audiência, relação com o público, para gerar uma transformação nele e aí gerar dinheiro, faz com que a gente, além de se autodesenvolver bastante, a gente comece a perceber que eu não preciso me encaixar em um lugar para gerar resultado. E por muito tempo eu acredito que eu me sentia assim, como se eu precisasse ter determinada aparência, eu precisasse ter determinado resultado, inclusive, me encaixar numa estratégia, me encaixar num modelo específico para ter um resultado. Hoje eu estava numa reunião com um pessoal que eu presto, né, assessoria e consultoria, e nessa reunião eles falaram assim para mim, a gente quer o seu track record. Eu, o que caramba O que é track isso? record? Mas basicamente era um histórico. Um histórico meu como A profissional. capivara. É tipo isso. E nesse momento, eu comecei, depois que acabou a reunião, né? Eu fiquei de montar isso. E eu fiquei refletindo sobre como foi a minha história no digital. Como, enquanto eu estava dentro de modelos, me encaixando, preso, eu poderia ter um resultado financeiro, mas eu não tinha um resultado de felicidade. Eu não era bom ter dinheiro. Era muito estranho. Você fazia... Olha que louco. Você fazia o dinheiro, você às vezes era até colocado naquele pedestal, mas não era satisfatório. Faltava alguma coisa. E aí, mesmo não tendo aquele número expressivo, às vezes o lucro hoje é maior, mas a satisfação também é muito maior. Muito maior. E é isso que eu realmente vejo, né? A grande oportunidade no digital hoje, a gente estava falando disso ontem enquanto se empanturrava de banoffee. Por isso ficou difícil fechar aqui. Enquanto eu e Cláudio estávamos ali comendo um delicioso banoffee, a gente estava conversando sobre o quanto cada um precisa fazer o seu jogo dentro do digital e encontrar. A estratégia ela não é para você se encaixar. É para você buscar o que faz sentido para você dentro da estratégia,
avaliar e pesar aquilo com os seus valores, com a sua ética, com o seu posicionamento, e aí sim gerar o resultado. Exato. Não fica refém de estratégia. Não vale a pena, né? As pessoas só precisam conhecer as estratégias para elas poderem escolher, identificar qual momento aplicar uma, aplicar outra, né? E essa liberdade, eu acho que a gente, com esse movimento aqui, é que a gente está começando a falar disso, que a gente está começando a colocar para fora mesmo a questão de você pode viver um digital do seu jeito. Você não precisa se encaixar. Tá, aí a pessoa pergunta, legal, como é que funciona? Né? Sim. E aí, cada um no seu lugar, cada um com o seu público, falar sobre isso. Sim. E isso é uma coisa que no Happy Hour da semana passada da gente... Gente, só pra informar, depois daqui tem happy hour, tá? Tem happy. Toda sexta. Toda Não, e sexta. vai até tarde. Eu tô vindo de carro porque nem o metrô aguenta. Tá indo até tarde. E você acha o quê? Que depois no Happy Hour a gente vai falar sobre outras coisas? A gente continua falando de digital, Continua. gente. Se gravasse, podia fazer o Happy Hour no próprio podcast e ia ser de entendi. 10 horas. Escuta. O problema é que ia ser a mesma roupa. O problema só ia ser esse. Mas isso é uma coisa que você falou no nosso último Happy Hour sobre a história. E você buscou isso em mim, né? Aí na nossa troca, e que você falou pra mim sobre a coragem. A coragem que eu tive de me manter buscando e dentro de mim profundamente pra poder encontrar o meu bloqueio e... Oi, bloqueio. Vamos desbloquear. Tchau, bloqueio. Oi e tchau. Sim. E às vezes não é nem um oi, tchau com raiva, mas é um oi, um abraço. Obrigado Que bom pela que eu te função. encontrei. Que bom que eu te encontrei. Essa é uma grande questão, né? Às vezes a gente olha para os nossos desafios como se eles não estivessem ali por uma razão. Cada desafio, cada situação, eu até costumo falar essa frase, né? Cada manifestação que você traz para sua vida, ela tá ali por um motivo. Hoje eu tô passando por uma situação, né? Vocês viram. E a Clau viu. Eu tava no carro meio... Caramba, que chato isso e tal. E em determinado momento parei e falei... Eu só me questiono uma coisa. Por que eu ainda estou manifestando isso? O que eu Mas- tenho pra aprender? Melhor do que isso foi o Uber. Ah, o sinal do universo. Sinal. Deus é maravilhoso. Isso foi muito legal. Eu vim no carro pra cá, né? Nessa situação. E em momento eu falei... Por que eu tô manifestando isso e tal? Uber... Ele foi o caminho inteiro caladinho na dele, né? Parou assim, ele olhou... No final, na hora de descer do carro, ele olhou pra mim e falou assim... Posso falar uma coisa? Aí eu... Pode. Gasta energia com isso não. Vai ficar tudo certo. Desse jeito. Só. Só. Apenas. Eu desci do carro, olhei pra cá e disse... Fala, universo. Mas ele falou, qual que é o seu nome? Aleph. Não se preocupa com isso não. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. E aí, às vezes, a gente tá tão imerso nos nossos próprios bloqueios. E aí, eu gostaria de falar um pouco sobre resistência. Eu acho que eu passei muito, muito tempo no digital com um grande bloqueio de resistência. De resistir ao que eu continuava manifestando na dor, pra realmente, ao invés de resistir, acolher. Que Aceitar. resistência? Autoimagem. Foi a grande resistência que eu tive. É engraçado porque eu tava falando pra Cláudia isso sobre autoestima, inclusive. Né? Às vezes minha autoestima, amor, eu acordo de manhã, só falta ter um leque assim, vrá. Bom dia, São Paulo. e eu saio maravilhoso ali. Mas tem dias, amor, que eu sou só um pombo, assim, de cabeça pra baixo, assim, ó. E é isso. Entender que nos meus dias de glória, com meu leque olhando e dando bom dia pra São Paulo é ótimo, não quer dizer que vai ficar sempre assim. Como também não quer dizer que nos meus dias de pombo, que eu tô lá, né, com a cabeça pra baixo, todo tristinho, e dizendo assim, meu Deus, não sou ninguém, não valho nada. Aquilo ali também vai ficar pra sempre. Exato. A transição entre o que você vê, né, em você, aí vem a autoimagem, não é só o visual, a estética, e sim como a perspectiva do eu. Né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Dentro do meu método terapêutico, eu sempre desenvolvo a perspectiva da vida, do mundo, do espírito, do eu, e tem uma última, que é do todo. Mas a perspectiva do eu não é só uma questão de quando eu olho pra mim, ou vejo uma foto, ou vejo um vídeo. Essa é uma parte. Mas as coisas que
que eu analiso sobre mim. Será que eu me acho divertido? Será que eu me acho triste? Será que eu me acho feliz? Será que eu sou um bom... O que eu considero que eu sou capaz? Aí vai subindo, né? Quem que eu sou? Em que eu acredito além de mim? Sim. E isso é muito interessante, porque é a partir daí que a gente cria os sinais na nossa vida. Sim. É a partir daí que você vem um Uber te falar alguma coisa. Porque você tá desconectado de quem você sabe que você é. Sim. Quando você mergulha na resistência. E tem um caminho de... Eu tava... Ontem foi dia de terapia. Verinha me encontra de 15 em 15. E aí, a gente tava Beijo, Verinha. Beijo, Verinha. Tá arrasando, hein? Eu falo, só enriquece quem faz terapia. Pode fazer com a Verinha. Aí ela... A gente falando disso, né? Da autoimagem também. E a gente tava falando da nossa conversa, que a gente teve no primeiro dia, das questões que a gente foi entendendo sobre o faturamento, que eu quero romper o teto, e aí sempre chego nele, 30 mil. Pô, por que não passa? E toda a conversa que a gente teve, fui contando pra ela. E teve uma outra camada da nossa conversa. Uau. Onde a gente foi entendendo que, no fundo, tinha essa perspectiva de mim em que eu estava me comparando com os meus pais. E não só não rompendo isso, mas não era comparação, era uma competição. Uau. Olha Nossa. que louco! Então, no fundo... Que vem de uma comparação. Que vem de uma comparação, exato. Foi por isso que eu falei comparando. Porque era uma competição interna. Tanto eu tenho que chegar lá pra superar eles, como eu não posso passar. Se eu passar, eu não pertenço. E aí, assim, esses dois lados são extremamente delicados, porque são perspectivas de mim em que eu quero ser melhor e depois, não, eu fico no meu lugar de filha, então eu vou pertencer. Só que nada era sobre exatamente isso. Era sobre algo maior, como eu me conecto com a energia dessas duas pessoas que foram portais para que eu estivesse aqui, para independente disso, não fora da questão financeira, ou ela está sendo só o óculos que eu estava usando para lidar com essa questão. E como isso vira uma oportunidade, né? Porque aí sim, eu entendo, tá, então eu estava competindo. Então eu estava precisando provar alguma coisa. Tá, então eu posso ajustar. Então eu posso ajustar essa comparação, essa competição, e aí sim vem uma leveza. E aí vem um... É possível ser leve nesse contexto. É muito interessante você falar assim, olha, após aquilo que a gente encontrou, teve uma outra camada. Sempre vai ter outra camada. Que louco. Sempre vai ter outra camada. E quanto mais profundo a gente vai... trabalhar com perspectiva é tão interessante, porque é literalmente perspectiva. Né? Se eu pego aqui essa garrafa, eu tô vendo ela de uma forma, você de uma forma, Cláudio de outra forma. E se eu giro para mim, eu começo a entender outras coisas sobre isso que eu tô olhando de uma outra forma. E aquilo ali ainda é uma garrafa, ainda tem água, ainda eu sei para que serve, mas eu vou entendendo melhor ela. Se eu parar de trazer para perto, eu vejo o rótulo. Se a gente vê, eu tô fazendo essa analogia pra gente pensar sobre essas questões, porque basicamente é isso. Primeiro, a gente foi no primeiro nível, que é ali a perspectiva do mundo, né? Eu olhava pro mundo, quem que eu vejo no mundo? Meu pai. Aí eu vejo no mundo, eu tô vendo meu pai. Aí eu fui lá e eu descobri que o mundo... não, mas o mundo não era tão legal. Como é que era o mundo? Como é que funciona o mundo? Aí depois eu descobri, cara, mas tinha uma época que o mundo era bem legal pra mim. Como é que era isso? E aí eu transitei essa perspectiva do mundo. Quando eu transito isso, quando eu começo a ver o mundo de forma diferente, porque eu mudei a minha relação, o que eu via do meu pai ali, aí só tem uma pessoa que eu posso me conflitar depois. Eu mesma. Você mesma. Aí vai pra perspectiva do eu. Olha, então elas têm uma ordem. Tem uma ordem. Qual que é a ordem? É exatamente essa? Não é exatamente essa. Vai mudar pra cada um. Você já assistiu aquele filme Divertidamente? Amo /sou. Pronto. Você imagina que nossas perspectivas, elas agem no nosso sistema muito parecido com aquilo. A alegria, né? Ele dá o nome das emoções para ilustrar, é um filme infantil. Mas a alegria, ela tem o jeito dela enxergar o que é que a Riley está vivendo. A tristeza tem outro jeito. O medo tem outro jeito. A raiva tem outro jeito. São partes da gente, né? Partes de nós que controlam boas outras partes, digamos assim. Então, às vezes, se uma parte dessa está na dor, se eu tenho uma perspectiva de dor sobre o mundo, vai ficar muito difícil passar do faturamento de 30 mil, de 35 mil. Vai ser onde eu tô setado. E muita gente tem uma relação ou com o mundo. Por isso que, geralmente, nas primeiras sessões, o mapeamento que eu faço é esse. Qual a sua perspectiva de mundo? Qual a sua perspectiva de vida?
Em outras palavras, no mundo, como eu já falei, tá na profissão, tá o dinheiro, na vida tá as relações, tá o amor, tá o contexto, mas como eu vou trabalhar essas duas questões, eu vou trabalhar também mãe, a vida, pai, o mundo. O pai me protege do mundo, a mãe me dá a vida. Que lindo. E aí eu tenho essas duas perspectivas pra poder olhar. Aí às vezes minha vida tá maravilhosa, eu consigo um namorado fácil, é tão leve as coisas, mas quando eu olho pro mundo, tá muito difícil o meu trabalho. Tá desafiante, eu desafio um monte de coisa. Aí, os sinais, né? Como é que a gente identifica, por exemplo, essa situação que aconteceu comigo enquanto vinha para o podcast? A primeira coisa que eu penso quando eu respondo a pergunta por que eu manifesto isso é onde na minha perspectiva de vida, que é onde estão as minhas relações, e é sobre relações, eu preciso encontrar esse bloqueio e essa resistência. E aí eu vou cavar. Buscar dentro de mim. Aí você faz seu trabalho de escorpião e vai pro submundo, lindamente. Exatamente. Preciso te dizer que foi lindo ver você fazendo esse exercício no nosso happy hour. Você vai ser convidada para o nosso happy hour um dia se comportar. E aí, você fazendo sozinho, assim, você lembra? Você deve ter visto milhões de vezes, mas a gente estava conversando sobre alguma questão e aí eu fiz uma pergunta e você foi catando e foi... E aí seu corpo se mexendo e eu peguei. E aí, assim, Entendi. Parecia que você estava vendo 50 telas ao mesmo tempo e se divertindo com todas elas e acontecendo. Caralho, Ai, desculpa. Que mágico! Que mágico ver o bruxo se fazendo a bruxaria, sabe? Porque o melhor cliente é você. Sim. Eu sou a minha melhor cliente, a que ganha mais, a que tá mais feliz, a que mais resolve as coisas. Porque se não for eu, voltando lá pra coisa do Instagram ser minha casa, onde eu transformo as pessoas, se eu tô fora do negócio... Não tem como, bicho. Tem que estar muito alinhado, transformado, intrínseco para poder vender. E eu acho que, já como a gente trabalha com público, né, com leads, não são leads mais, são pessoas, não são leads. Eu acho que muitos deles, principalmente a gente que ensina a vender, né, eu acho que eles vêm com essa questão da autoimagem, vem com outras questões também, que às vezes até impactam o nosso resultado para eles, né? Porque a gente entrega algo que às vezes não é sobre essa entrega, é sobre algo que tá para além disso. Então a pessoa fica assim, não, tá, mas aí eu vou fazer uma live por semana. Ai, tá, não, acho que eu vou pular essa estratégia. Não, deixa eu ver se eu consigo tal coisa. Ai, não, mas eu não gosto de aparecer no Stories. O digital do seu jeito, ele é isso, você vai né, escolhendo ali o que faz sentido. Ao mesmo tempo, isso te afasta também de ter resultados significativos, porque acaba te bloqueando de alguma maneira, e aí você se afasta, e aí você não tem o resultado, e aí fica aquela situação onde precisa, né, amigo, de alguém que fala assim, calma, vai dar tudo certo. Vamos achar o bloqueio? Exato, é super necessário. E quando a gente traz para esse lado do digital, né, eu sempre busco ver o digital se relacionando nas minhas perspectivas. Como é que ele se encaixa, sabe? E aí eu lembro até da pergunta que eu te fiz semana passada sobre como eu encaixo o propósito no que eu faço hoje. E para mim se encaixa muito no que você fala sobre a história, né? Dentro da minha história, eu vejo a história como o passado, o que é que eu vivi até aqui, o que é que eu construí até aqui, o que me pediram hoje, meu track record, o que é que eu vivi. Capivara traduzido. Capivara. Tudo que eu vivi até aqui, o que é que faz sentido do que eu vivi, aí eu paro e penso, para onde eu vou, qual é o meu propósito, para onde é que eu quero ir. Nesse equilíbrio, eu acredito que é onde a gente realmente brilha e consegue conectar uma audiência que enxerga na gente uma forma de realmente ir para o próximo nível, né? De seguir, né? De conseguir um resultado significativo, real, que faça diferença na vida dela. Eu acho que num dos nossos papos, né, assim, de algumas horas, né? Eu lembro que, gente, é o seguinte, Aleph, ele é um cara que ele vai, assim, tirando suas camadas, digamos assim, não é? Ele vai, assim, né? Descascador de cebolas. E aí, profissional. E aí você vai se descobrindo, né? É uma amizade incrível, né, É Thaís? lindo de ver, é lindo de ver. Eu também. E aí, eu lembro que em algum momento eu virei pra você e falei,
Na verdade, eu já sabia disso, eu verbalizava isso no passado, mas aí por conta de tantas transições, né, no digital, né, enfim, desde 2018 e tal, muita coisa mudou. Aí eu lembro que eu comentei com você o seguinte: a estamparia, pra mim, naquela época, era um pretexto pra me conectar com pessoas. Então não era o todo, até me arrepia, não era o todo. Eu era uma excelente designer de estampas. Uhum. Mas conforme essa profissão foi entrando, assim, né, em mim, foi crescendo, e aí quando eu entrei no digital mais ainda, falei, gente, não é sobre estampas. É sobre pessoas. É sobre pessoas. Olha isso, pensa. Maravilhosa. Então, Grava. Grava. Tem uma mestre, Corpo, amiga grava. minha, diz grava isso. Grava. Porque é muito importante essas atualizações de referências, né, Exato. mentais. É muito importante a gente começar a perceber que aquilo que a gente acreditava que tinha um determinado significado na nossa história pode, a partir de agora, ter um novo significado. Isso é poderoso demais. Então, isso é uma das perguntas que eu faço nas sessões de perspectiva, enquanto a gente olha para a perspectiva, né, do passado, e em determinado ponto tem uma pergunta que eu realizo que é: e se essa perspectiva de dor nunca tivesse existido, o que seria possível? Essa é uma pergunta que a gente chama pergunta de criação de possibilidades. Uhum. A partir desse momento, a pessoa se dispe. Ela tira tudo, nem sei se fala assim, mas ela tira tudo que ela tem do passado e começa. Eu posso começar do zero agora? Eu posso escolher o que é que eu vou levar da minha história? Uhum. Eu não estou refém da minha história? Isso é encontrar o ponto de origem. Uhum. É libertador, né? É libertador. Sim. Porque você vive uma vida inteira achando que você deve se comparar com alguém, competir com alguém, estar em determinada posição. Uhum. Quando, na verdade, vamos simplificar tudo e dizer, você só existe no agora. Uhum. E todo minuto, todo momento é o momento de começar do zero. E de lembrar que não é só do zero, né? Porque para algumas pessoas fica do zero, então nada mais vale. Não, tudo vale, escolher. mas tudo é novo ao mesmo tempo. E é nesse do zero você pode começar do zero entendendo que você escolhe. É começar do zero sem precisar resolver as questões, saca? Uhum. Você tem a opção de, se nesse momento, aqui, eu quero recomeçar, você pode recomeçar. Sem a dor de recomeçar. Uhum. Sem suas perspectivas de dor do passado. É como se fosse um computador que tem ali vários arquivos dentro. E aí, chega uma hora que ele dá um panezinho, aí ele fica lento, aí ele não sei o que, nananã. Aí você vai lá e reinicia. Os arquivos continuam lá dentro, mas ele tá... Mais agora leve. ele tá funcionando mais leve. É uma excelente analogia. Porque você começa... E até se você pensar nessa analogia de formatar um computador, você pode escolher o que você vai salvar. Uhum. O que da sua história você realmente quer salvar? Sim. O que é ler só arquivo temporário que dá pra apagar? Que tá incomodando seu cachê. Exatamente. A sua memória RAM tá travada ali porque você não consegue pensar em outra coisa a não ser resolver uma questão que tá lá. E aí a gente começa a falar de inconsciente, de energia, porque isso vai atuar no nosso inconsciente hoje. Sim. Ninguém é bloqueado, né? Porque quer. Exato. Ninguém, tipo assim, ai, nossa, vou ser bloqueado hoje. Ninguém acorda que nem eu acordo, às vezes, como um pombo, né, de cabeça. Eu vou mandar essa figurinha pra vocês, porque na minha referência é um pombo que tá assim, todo triste, andando cabecinha pra baixo. Porque quer. Às vezes tem ali questões que precisam ser olhadas. Ali, às vezes, aquele dia, é uma lua que está energeticamente influenciando, pedindo para você recolher, pedindo para você se rever, pedindo para você olhar para as questões e deixar ir. Às vezes é um Uber que te para e fala, deixa pra lá, cara. Eu tenho uma pergunta pra você. Pode perguntar. O que você considera, né? Porque você atende vários experts, enfim, né? Estrategistas, então você tá ali tanto no bastidor quanto no palco agora, né? Também. Sim. Mas assim, você lida com pessoas dos dois lugares. O que pra você, né, você considera um expert de alta performance? Faço que nem você. Psicanálise. Não, mas é sobre uma percepção só. Não, é porque pra mim virou uma piada interna, tá? Ele tá rindo.
Então, o que é um expert, né, de alta performance? Pra mim, é o especialista que consegue criar relações enquanto faz dinheiro. Incrível. Eu vejo assim. O especialista que ele consegue se relacionar com a audiência, ver a audiência, ver a pessoa por detrás do lead, e ao mesmo tempo consegue chamar aquela pessoa não só para uma amizade, mas também para um relacionamento de troca, né? Porque o relacionamento financeiro é um relacionamento de troca. Sim. Então, o especialista de alta performance é o que está com a perspectiva no poder da vida e com a perspectiva no poder do mundo. E para você? Eu acho que eu vou no mesmo caminho. E também... Não deixa ninguém no vácuo. Essa coisa da história, né? É tão delicado e tão bonito, porque para cada pessoa é uma. E para as astrólogas, sendo astróloga, eu acho que encontrei um caminho, trabalhando diretamente com elas, que eu regravei todo o meu método, estou muito feliz. Estou gravando ainda, mas já está maravilhoso. Você que comprar agora. Vai comprar Pode fazer o seeding. E aí, no módulo do Coração do Negócio, eu coloco uma aula que é exatamente isso. De olhar para a sua história. E olhar principalmente para quem era você no momento em que você encontrou a ferramenta astrologia. Porque já que eu trabalho com as astrólogas, eu não acredito que ninguém vá, quer dizer, tem poucas, ou talvez agora existam, mas de todas as histórias que eu conheço, ninguém vai assim, vou fazer um curso de astrologia porque eu vou ser astróloga para ganhar milhões. Pelo menos até agora eu não tinha ouvido essa narrativa. Pode ser que depois da gente exista, mas até agora não. Todo mundo entra na astrologia para entender que merda tá acontecendo na minha vida. Que tá rolando? Eu mesma entrei num momento, acho que contei no primeiro episódio, em que tava tudo caindo. Eu fazia 5 anos de uma faculdade que eu tinha demorado 2 anos e meio de cursinho para entrar. Depois de 3 meses eu descobri que não era mais aquilo que eu queria. Minha mãe fazia 2 faculdades públicas, tinha feito. E aí ela falava, você vai fazer a USP. Eu entrei na USP para comprar aquela camiseta. Meu bebê passou na USP. E assim, não queria mais ficar lá. E aí, agora eu vou terminar, porque eu vou terminar e ter o diploma. Então, todas essas ideias, então era faculdade, era um relacionamento extremamente conturbado, as pessoas na minha casa não me entendiam, e eu lembro de ter ido procurar um curso aqui em São Paulo e já era final de agosto, já tinha começado o semestre dos cursos, e vários já falaram, já começou, espera janeiro, e aí eu fui procurar um e eles falaram, pode vir, e aquilo foi tão incrível, foi tão disruptivo, e tudo mudou, essa perspectiva mudou tanto, que eu acredito que tem na vida de todo mundo esse ponto que parece o antes e o depois, sabe? Que te trouxe pra cá, que você fala, isso aqui faz eu ser quem eu sou hoje. Se não tivesse isso aqui, talvez eu não... Sabe a pedra angular? Tem um isso aqui. É isso. O coração do negócio normalmente está ligado a essa história, a esse ponto, a esse momento, que nem sempre é saudável. E que muitas vezes se desdobra. Mas isso aqui, você fala, caralho, isso aqui é tão importante. Aí é isso. Como tem muitas camadas, você vai voltando, e você fala, isso aqui sempre esteve aqui. Eu só não vi. Merda. É que ele acendeu aqui, mas sempre esteve aqui. Então, se sempre esteve aqui, sempre poderá estar ali. E se isso aqui faz parte de mim e é quem eu sou... Então, eu tenho muito lugar de fala para falar disso. E aí é isso. A integridade é tanta. A sinceridade é tanta, pelo menos a maneira como eu sinto que funciona, que essa perspectiva da imagem é assim, é o que eu tenho para entregar. Porque sou eu. E que lindo. Eu vou fazer? Então, é um caminho de aceitação, de falar assim, bora. É o meu melhor. Você topa? Se você topar, bora. Se não, não é você, minha cliente. Obrigada. Tchau. E vai embora. Porque é isso. Eu tenho um grupo de amigos muito conectados, sabe? E às vezes a gente entra nos papos... inclusive, vocês duas são pessoas que me colocam numa zona de amor, assim, sabe? Depois que eu cheguei aqui em São Paulo. Porque eu vejo nas nossas conversas, a gente é muito sincero, assim, nos papos, né? Tipo, a gente não tem muito medo. E acaba criando-se um lugar tão confortável, no sentido de...
Cara, não é fácil olhar para suas questões. Não é fácil perceber que às vezes você tá meio errado nas situações. Mas é tão bom quando isso está dentro de um lugar de amor. É tão bom quando você sente que aquele contexto de conversa, aquele contexto de procurar o que você fez, por que você fez. Vamos aprofundar nessa camada. Vamos dar um passinho aqui. E quando de repente você olha, você pergunta, criador, o que é isso? O criador tá com um espelho. E você, o quê? Sim, era você o tempo todo. Essa imagem aí é muito boa, essa figurinha. Deus com o espelho. Exatamente. Então você olha pra você. Ó, vai lá profundamente e vai resolver as suas questões. E eu acho que o digital, ele tá proporcionando as pessoas começarem nesse ambiente, né, que é infinito. Você joga ali um vídeo e você não sabe quem tá vendo, mas tem alguém do outro lado vendo. Você não sabe aquela informação, como é que ela vai ser recebida. E essas incertezas, elas acabam proporcionando tanto cura, né, e quando eu falo é uma cura interna, como também para quem faz e para quem vê. Porque você que tá fazendo, você tá se desafiando em muitas questões aqui para chegar lá e postar o vídeo ou realmente expressar o que você acredita. E quem tá recebendo aquele conteúdo, se ele tá realmente disposto a se questionar e passar pro próximo nível, ou engraçado, às vezes a gente fala sobre passar pro próximo nível como se fosse nível 1, 2, 3, 4, 5, mas é o contrário, é pra dentro. É 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Até você vai lá no último e tem um espelho e você... Oi. Eita, não era que era comigo mesmo? Essa é uma grande questão que a gente começa a perceber que o digital pode realmente proporcionar uma transformação gigantesca no mundo. Sim. Eu costumo dizer que na internet, né, sem falar do mercado digital, mas na internet como toda, a gente vê muito esse papo do vitimismo, da vítima e etc. E quanto mais eu me conheço, quanto mais eu estudo sobre autoconhecimento, quanto mais eu estudo sobre espiritualidade, eu começo a perceber que o vitimismo é uma fase. Você passa uma época da sua vida achando que todo mundo tá errado mesmo. Ou algumas épocas, né? Às vezes algumas momentos épocas. Você diferentes. transita, é normal. Só que é mais rápido também. Como assim mais rápido? Você passa uma grande época, assim, pelo menos eu acredito que comigo foi assim, com muitas pessoas que eu conheço também foi, principalmente as pessoas que eu atendo. Você passa um tempão ali achando que todo mundo fez alguma coisa com você. Foi seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, o papagaio, o periquito. Eu lembro que uma vez eu fiz uma sessão de terapia por conta do meu gato. Sério? Por conta do meu gato. Mas não é o gato, né? É o que o O gato gato representa. Tudo bem, mas ainda naquele lugar de vítima, fizeram isso com o meu gatinho. E ainda é o lugar de vítima. Com o tempo, você volta, às vezes, a querer ser vítima, mas é mais rápido. Você percebe que, nossa, peraí, tô me sentindo assim. Mas eu não sou vítima de ninguém. Peraí, como é que é esse negócio que eu não sou vítima de ninguém? Aleph, mas tem casos em que as pessoas realmente passam por situações. Até nesses casos. Essas situações em que você passa, você passou. É um fato. Nada que você puder fazer agora ou dizer agora vai mudar isso. Não muda, né, a realidade de que a justiça precisa ser feita. Em vários casos aí sérios, a justiça precisa ser feita. Nada vai mudar isso, né? A sociedade precisa ser estabelecida dessa forma. Mas você, enquanto indivíduo, olhar para as coisas que você passou e escolher viver a partir de outra coisa, como se essa perspectiva de dor não tivesse existido, para tornar a sua própria vida melhor, eu acho isso muito, muito, muito válido. E eu quero saber até a opinião de vocês. Como é que vocês veem isso, né? Eu imagino que vocês tenham perspectivas diferentes, inclusive, sobre isso. Pode começar. Refaz a pergunta pra eu entender o que é o isso, que você falou muitas coisas assim. O que vocês responderam? Foi pra muito lugar, né? O que eu quis dizer é essa questão de como nossa relação sobre o que é ser vítima, quando a gente muda a nossa perspectiva do que é ser vítima, do que é ser vítima de fato, e quando você nem é tanto vítima assim, como é que você enxerga isso, né? Se você concorda com essa linha de raciocínio, se concorda, como é que você enxerga as suas particularidades? Eu uso das palavras da Clau de agora há pouco, é libertador. Porque
Eu também concordo que não tem vítima e algoz, que somos ao mesmo tempo a vítima e o algoz o tempo todo. Naquela esquina ali, você fala, fizeram comigo, aí você tá fazendo a mesma coisa que a pessoa que você não tá aceitando ela. Você fala, olha aí, eu também tô sendo. E aí você vai aceitando ali, mesmo sem querer, aquele gole estranho, você fala, tá bom, é isso. E quando a gente se dá conta, também aí, de novo, o sistema de crenças, né? Eu acredito que a gente está aqui por uma razão, algumas razões muito maiores. E que se eu estou aqui, estou a passeio também, estou me divertindo também, mas eu estou aqui para resolver questões muito profundas da minha alma, muito, muito específicas e muito necessárias. Por que eu estou me defrontando com elas e brigando que elas estão aparecendo? Resistência. Por que eu estou... Eu vim pra cá, eu escolhi estar aqui, eu quero estar aqui, mais do que eu preciso, né? Eu parei de ameaçar meu inconsciente com essa palavra. Eu preciso. Não, preciso parece uma ameaça, tem que fazer. Não, eu quero estar aqui. E eu quero estar do melhor jeito. E eu quero resolver essas questões. Bom, se eu quero, que bom que elas estão aparecendo. É gostoso? Não. Mas eu quero. Então, bora. O querer é a premissa de tudo. Então, se eu quero, vamos resolver. E aí é encontrar essa vírgula, né? Por exemplo, também ontem na terapia, vejo Zé Arinha de novo, te amo, maravilhosa. Entendendo muito sobre... Meu pai é nordestino. E ele... Lá no Nordeste tem a prática da vaquejada. Não sei se você conhece. Em todo canto. E, então, aqui não tem tanto. Ou tem e eu não vejo, né? Também tem isso. A gente tem os filtros que a gente vê as coisas. Então, eu não vejo. E, sendo vegana, eu olhava pro meu pai e falava, que cruel que ele é. Porque, não sei se você sabe, é uma prática onde tem um canteiro de terra, dispara um boi e disparam 2 pessoas em cima de um cavalo para derrubar este boi num canteiro maior. Às vezes o bicho quebra a perna, às vezes puxa o rabo, sempre puxa o rabo. É isso, não é? Eu tô rindo, porque se eu te dizer que com 16 anos eu ia pra caramba pra vaquejada, apostava nos cavalos. Exato. Todo mundo faz. E aí, eu, bichinha de São Paulo... Cultura. Cultura total. Eu ia com o meu olhar do julgamento pra lá e falava, tá todo mundo errado. Olha que horrível. Esses animais estão sofrendo, mas vocês são as piores pessoas. E meu pai ia lá e ganhava troféu. Meu pai felizão. Ele era o vaqueiro? Era, fi. Que legal. Com troféus e troféus. E aí ele... que legal. Eu falava, você é uma pessoa horrível. E assim, até pouco tempo, eu já ficava passando assim. Ele falava, eu vou lá na vaquejada. Eu falava, vou pegar o número da polícia e vou denunciar você. Mas é crime aqui? Acho que é. Acho que não. Acho que não sei. Eu ficava com essa vontade dentro de mim. A polícia me leva a procurar o que faz. Não, mas eu acho que tudo bem. Era sobre o que eu representava pra mim, né? Total. Do meu pai ser uma pessoa cruel. E aí, cavucando tudo isso, eu fui ver... olha só o nome da minha empresa, o nome do meu produto que mais vende. Centaura. Uma mulher em cima de um cavalo. Quer dizer, uma mulher, metade cavalo. E aí eu fui pegando essa representação de quanto eu tinha raiva do meu pai, ele em cima de um cavalo, e o quanto hoje o arquétipo que eu uso é uma mulher em cima de um cavalo. E aí eu fui procurar imagens. A minha casa tinha um quadro imenso com cavalos. E eu tenho uma foto na frente do quadro. E tem uma mulher na frente, cabeças de cavalo, e eu na frente. E o meu pai tinha... Tá no carro, eu trouxe. Meu pai tinha cavalinhos pela casa. E o quanto essa... Influência. A vítima que eu tava sendo. Que não é um lugar de vítima, né? Eu sou certa, vocês são errados. Exato. Vocês são os monstros, eu sou... Né? E aí, o quanto a vítima, em algum lugar, tirava o meu poder de me apossar da energia de coragem, que talvez meu pai tivesse ao fazer aquilo, de diversão, de alegria, que tem as suas questões, mas sobre a minha representação é acessar o que vai me ajudar. Sair da vítima, entender que era a cultura dele, que talvez ele faça o que ele quiser fazer, porque ele tem o CPF dele, eu tenho o meu, né? E aí somos adultos. E entender isso. E aí, caraca, eu sou uma centaurona, uma mulher em cima do cavalo. E isso foi, assim, sair da vítima. E aí você ontem, descobre... assim, não é assim, faz 24 horas. E aí você descobre que o seu pai tá ali pra mostrar o mundo dele, mas que você pode criar o seu. Exato. É aí a perspectiva do mundo.
até quando a gente é criança, a gente vive o mundo e a vida dos pais. A gente passa anos vivendo o mundo e a vida que os pais construíram. E aí, quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo se aquele mundo, se aquela vida, se a gente concorda com aquilo. Se é legal pra gente. Em algum momento você olhou pra aquilo e falou assim, caramba, que horror. Eu não quero esse mundo pra mim. E aí você cresce, vai criando a sua perspectiva de mundo. E nessa perspectiva de mundo que você criou, você tinha colocado monstros errados, tudo errado. Mas onde é que isso encaixava pra você hoje? E aqui eu não quero entrar no parâmetro se vaquejada é certo, se vaquejada é errado. Eu acho que não cabe a ninguém dizer se é certo ou se é errado. Vai ser certo pra você, vai ser errado pra outros. Enfim, eu não acho legal hoje em dia, né? Vê só, no mundo do meu pai que ele criou pra mim, com 16 anos ele me levava. Eu ia pra vaquejada com ele, fui a algumas. Ele tinha um cavalo de corrida, ele não era o vaqueiro, né? Obrigada. Mas... Gente, esse homem é maravilhoso, esse gente. Era a realidade dele ali. Mas eu não me conectei. Pra mim ficou uma parada meio diferente, assim. Não encaixa na minha perspectiva, né? Ao menos até o nível de autoconhecimento que eu tenho hoje. Pode ser que amanhã, numa sessão terapêutica, eu descubra que deve ter uma puta importância, eu não sei. E pra você, Clau, essa perspectiva que a gente tava falando da vítima e do concorda, não concorda, entende como, queremos te ouvir. Ai. Eu fiquei muito tempo procurando meu lugar, assim, sabe? Até quando eu comecei com a estamparia, etc e tal. E aí, eu, de fato, saí do lugar de vítima e fui para um lugar de me apropriar, assim, sabe? E criar até não sei se uma persona em cima daquela época, daquela Clau, assim, jovenzinha, toda estampadinha, piriri pororó. Mas eu me apropriei daquilo e acho que parte dessa transformação veio de fazer análise, mais de 15 anos de análise, pensa, é muito tempo. Daí que vinha a piada, entendeu, gente? Análise? Mas junto disso também o ambiente. Então, eu saí de um lugar que eu tinha um ambiente X, né? Então, por exemplo, eu vim de uma família muito humilde, nunca passei fome, nada assim, mas uma classe média, né? Tudo que eu queria, eu tinha que conseguir sozinha, né? Quando eu fui ficando mais velha, né? Enfim, adulta, né? Saí da fase de adolescência, comecei a trabalhar com 14 anos. Então, ali eu já conhecia o valor do dinheiro, eu sabia que eu tinha que meio que me virar e etc. E quando eu saí desse ambiente para ir para outro ambiente, acho que foi a primeira grande, sabe? O grande primeiro... como eu posso dizer? Não é desapego a palavra, mas eu senti que eu me destaquei do que eu era, do que eu poderia ser, sabe? E me construí de uma outra maneira, porque eu estava em um ambiente diferente, completamente diferente. E aí foi isso que aconteceu. Então, eu me construí em cima de uma vertente muito mais, uma autoestima lá em cima. Não, lá em cima, assim, para além. Para além. Muito melhor do que meu leque. Não, para além. A sua representação aqui, a dela é lá. Não, é lá, assim. Então, uma autoestima muito, muito elevada, uma sensibilidade muito maior, uma vontade de fazer acontecer, bizarra, assim, incrível, implantada em mim, assim, era incrível isso. E aí, dentro desse rolê, que eu consegui muitos resultados, etc e tal, me posicionei no offline, depois me posicionei no online. E aí depois tudo virou de novo, aí eu encontrei mais um desafio. Então, que é sair desse lugar de vítima. Né? Então, várias coisas aconteceram. Aqui em off, a gente não pode conversar aqui, não sei o que lá, a gente fala depois. Mas, basicamente, veio uma reviravolta que desconstruiu aquela Clau. Desconstruiu geral, você sabe, né, amigo? Desconstruiu aquela Clau. E eu achei que ela tivesse sumido. Eu achei que ela tivesse evaporado. Até entender que ela ainda tá aqui. E ela... Nossa, amigo. E ela... Sentindo aqui. E ela é a grande potência. Sim. Então, mesmo que hoje eu não fale de estamparia, a potência daquela mulher que se formou e que teve muito resultado, ela ainda... arrepia. Ela ainda tá aqui. Eu choro, gente. Eu tenho ascendente de câncer.
E essa descoberta, né? Entender que essa potência ela traz, ela continua, só que agora com uma nova roupagem? Perspectiva. Estampa? E é a roupagem, né? Roupagem. Né? Tá ali. Tá ali, tá ali. Isso é muito legal. Então eu saio daquele lugar de tipo, meu Deus, o que aconteceu? Que porra é essa? Que merda é essa toda que tá rolando? Então, enfim, uma história muito longa que vocês já conhecem. E aí eu trago já pra uma Clau. Nossa. Aquela existe. Aquela existe. E aí eu começo a lembrar daquela, é como se fosse daquele ponto de partida, saca? Aquele ponto. Então eu falo, nossa, aquela Clau era assim, assado, nananã. E eu começo a ter lembranças dessa Clau. Boas lembranças. Boas lembranças dessa Clau. E é isso. Então eu começo a entender esse novo movimento, onde não existe a Clau vítima. Existe a Clau transformada. A Clau, tipo, bora? E aí? Bora fazer? Bora não sei o quê? Bora, né? No entanto, prova disso é que eu tô com... Olha que loucura, amiga. Eu tô conseguindo só agora... Ai, gente, estamos emotivos. Tá tudo bem? Deixa que eu sou besta mesmo. Não. Tá. O campo tá muito... Depois a gente fala sobre o campo. Mas tá muito forte. Agora, depois de 3 anos, mais ou menos, que eu tô conseguindo postar... Ai, gente. Que eu tô conseguindo resgatar tanto essa Clau, que eu tô conseguindo repostar desenhos antigos, super antigos. Exato, eu vi. É nisso que eu tava pensando. Ai, Deus. Naquele pássaro que parece A cacatua. Eles tava falando do pombo, eu lembrei do pássaro, do seu desenho. E não só aquele desenho, eu tô conseguindo trazer aquela Clau de volta. E é impressionante, por quê? Eu, de fato, tinha uma... Ah, amiga! Ele já. Eu tinha uma audiência muito cativa dentro daquele segmento, né? Então, é uma postagem que eu faço para várias pessoas comentarem. Uma já me perguntou hoje, você vai voltar pra estamparia? Aí eu, então, agora eu vou te ajudar a você viver da sua estampa. Entendeu? Aí já... Né? Já. A estampa com uma call já vem. Exato. O quê? Tem 2 já. Ah lá! Ok? Post de hoje. E story de ontem. Então, é muito isso. Só que agora... Ai, não sei se posso falar isso. Agora, eu não dependo de uma agência pra me lançar. Eu não dependo de um coprodutor. Eu não dependo de nada do que tá fora. Porque agora eu sei como fazer. Isso não é pergunta terapêutica. Gente, fiz Thaís chorar aqui depois do quê? Foi o vento. Ai, um cílio aqui caiu. Fala, amigo. Ai, nossa... Perguntas poderosas. Não, vou deixar essa pro pessoal. Deixa pra lá. Deixa pro pessoal. Vamos tomar uma água. Todo mundo tomando água. Ai. Explica o que é o campo, então. Já que a gente tá bebendo água. Toda vez que eu escuto falar sobre energia, sobre campo e etc., primeira coisa que eu lembro é quando eu nunca falei isso em lugar nenhum gravado. Mas quando eu descobri a terapia de linhas, que eu falei pra vocês na semana passada. Gente, eu vou fazer um vídeo ainda explicando em detalhes o que é terapia de linhas. Mas é uma forma de você acessar a informação que existe ali ao redor, sem necessariamente aquilo estar sendo comunicado a você. Então, trazendo pro dia a dia, é quando você passa por alguém e você sente aquele negócio assim, meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui? Todo mundo tem uma certa sensibilidade ao que está acontecendo ao redor, sem necessariamente absorver logicamente aquela informação. Você só sente. Aí a habilidade de aprofundar no que aquele sentimento quer dizer é a informação que está ali condensada no campo. Foi o que eu falei. Então, enquanto você falava, nossa, dava para poder ver muita união, liberação. Eu até ia fazer a pergunta, porque eu não vou fazer a pergunta, mas eu vou dar a resposta. É nítido o seu lugar de liberdade. Uhum. E aí a pergunta seria, se não vai responder, mas a pergunta era assim, para o pessoal não ficar curioso, né? Mas a pergunta era, o que é que você pode fazer agora que você é livre? Uhum. É muito poder quando você descobre
que uma perspectiva foi mudada, né? E te acompanhando mais próximo esses últimos dias, porque eu e Clau, a gente tá quase casado, viu, gente? Eu vou ser madrinha. A gente se vê todos os dias. Se ela não tá na casa dela, se eu não tô na casa dela, ela tá na minha. Então, imagina, né? Ontem a gente tava falando sobre isso, ontem à noite. Meia-noite, inclusive. Amiga, a gente tem conversa, né? Não para. É um looping. Se deixar, a gente fica aqui, ó, horas e horas e horas. Justamente porque você tem desenvolvido cada vez mais a coragem de se perceber. Isso é lindo. Acho isso muito lindo. Você percebe isso nessas 2 semanas. Parece que é 3 semanas, mas essas 2 semanas que a gente tá mais próximo, mais conversando, né? É nítido isso até sobre os diálogos, assim. Sim. E isso gera resultado. Isso gera transformação. Eu lembro a grande oportunidade, né? A grande oportunidade. Que é legal de ver aquilo que eu tava falando pra vocês. A gente gravou aqui na Clau fazendo. Quando ela falava amigo, percebi que eu vi aqui um monte de informação caindo. E é isso, né? O seu trabalho também, principalmente. De conectar essas informações para elas caírem. Olha! Eu vou dizer uma coisa. Vou olhar pra câmera, inclusive. Vai. Vou fazer que nem Thaís. Eu ainda quero chegar nesse lugar de sensibilidade que vocês têm. Vocês dois. Mas eu sinto que isso é exato. É que eu ainda tô no processo de perceber essa sensibilidade, entende? Mas, tipo, você, ele e eu aqui. E aí vocês vendo... Sabe como eu vejo isso? Eu não vejo, não tô vendo. Não, sim, mas é a tradução do que sentiu. É o campo. Exato. É muito legal de ver alguém fazendo isso, né? Eu sou apaixonada. Mas a gente chama, né? Eu gosto de chamar isso de mediunidade, porque as pessoas elas têm um conceito complexo a respeito do que é ser mediúnico. E você imagina que médium é só aquele que fala com gente que já morreu, médium é só a pessoa que... Nossa, médium que tá lá tá psicografando, tá escrevendo o que alguém tá falando aqui no ouvido dele. Isso também é mediunidade, mas não só. A sua relação com a sua intuição, a sua sensibilidade é um tipo de mediunidade. Sabe o que eu acho que é isso que gera resultado? Eu tive uma... Desculpa te cortar. Eu tive uma mentorada que entrou recentemente que ela trouxe esse assunto. Que era... Como ela é médium e ela trabalha há muito tempo em casas mediúnicas mesmo, recebendo pessoas que estão em momentos de transtorno, ela tem essa verdade muito forte. Como é que eu vou vender aquilo que para mim é um dom? Como é que eu vou cobrar por uma coisa que eu sei que eu vim fazer para ajudar? Ou, principalmente, como é que eu vou vender uma coisa que... E se eu der um palpite na vida da pessoa e isso direcionar ela para um lugar errado e eu comprometer a minha vida? Nossa. E eu acho que essas são questões de um mentor, de uma mentora, de um expert, de alguém que está à frente, que, se eu não tivesse... O tempo que eu tive de centro espírita, eu ia falar... Tchau, querida. Não sou a sua mentora aqui. Porque é uma baita responsabilidade. Mas eu sinto que é exatamente isso que conecta na espiritualidade. Justamente por isso. A minha resposta para ela foi justamente por isso. O que eu respondi foi, porque todo o trabalho que a gente faz é espiritual. É totalmente assim. A sinceridade, a verdade, a conexão, o olhar, a entrega, o direcionamento. Porque eu sei das minhas responsabilidades. Eu sei que eu não estou ali para resolver a vida toda da pessoa, porque eu não tenho minha vida toda resolvida. Eu sei que eu estou ali para dar o meu caminho e não a verdade. A minha verdade. Mas o meu caminho de resultado daquilo. E ela vai testar, e ela tem liberdade para testar. E isso é espiritual, no sentido de... Eu não vou levar a pessoa para um caminho, porque, de novo, a gente volta para a vítima. Não sou eu que estou fazendo. Eu estou direcionando e ela tem escolhas. Ela escolhe entrar na minha mentoria ou não. Ela escolhe me ouvir a cada passo ou não. Então, assim, não é entrou, acabou, já era, vai ter que fazer tudo. Ela escolhe. E eu escolho entregar o melhor direcionamento que eu acredito e a gente está construindo. E isso é, assim, o creme da espiritualidade, porque é sincero. Eu vou te dizer uma coisa. Você falando aí, imediatamente me veio a minha jornada como terapeuta. Né? O primeiro curso voltado para terapia que eu fiz foi em 2019.
E eu fiz assim, um atrás do outro. Então foi outubro, nível simples, novembro, nível avançado, dezembro, outro nível, janeiro do outro ano, outro nível. E aí o que tá acontecendo aqui? Eu virei um terapeuta. Foi uma coisa muito rápida, né? Porque eu tava fazendo pra mim. Eu tava fazendo porque eu tava descobrindo os BOs que tinham dentro de mim, cavando lá o Olha aí, Aleph. antes e depois, de novo. Exato, antes e depois. E aí, em determinado momento, eu parei e disse, peraí, eu posso atender outras pessoas. Não só posso, mas como eu quero. E aí vem no eu quero atender outras pessoas. Eu quero que outras pessoas possam experienciar isso. Essa coragem de se perceber, a coragem de se enfrentar, a coragem de entender quem você foi e a possibilidade de ser outra coisa. E aí, o primeiro BO que bateu na minha cabeça, o primeiro grande bloqueio pra mim foi: mas eu não tenho autoridade nenhuma pra fazer isso, né? Esses cursos que eu fiz foi só pra mim aqui, e agora? E aí eu recebi o chamado da espiritualidade, dizer assim, vai lá, faz. Como eu já tinha o certificado, foi o que me deu segurança. Eu tenho um certificado aqui que diz que eu posso, viu? Isso me deu uma segurança externa, né? Pra eu poder fazer, só que eu não tinha coragem nenhuma de cobrar. E foram anos que eu fiquei assim, atendendo. Eu tinha minha agência, e eu ficava ali na minha agência fazendo meus dígitos e os dinheiros e etc., mas para propósito, para me conectar com o que eu realmente queria fazer, eu era terapeuta. E aí o que eu fiz? Eu tinha um dos maiores grupos dessa técnica terapeuta, eu era de terapia, eu era um dos administradores. E eu joguei lá no grupo assim, vou liberar uma agenda nos próximos 60 dias, de graça. Quem quiser ser atendido, pode vir. Em 30 minutos, fechou a agenda. Eram 3 horários por dia que eu coloquei. Meu Deus, 30 intensivão. Intensivão. E a partir daquele dia era atendimento atrás de atendimento. E aquilo ali eu fui me melhorando. Quilômetro, rodagem, né? Eu falo, tem que ter quilômetro rodado, vamos. E aí eu fui me melhorando. A cada atendimento, e as pessoas saíam e tinham resultados. Eu lembro que eu atendi uma moça, e eram 45 minutos de atendimento, era rápido, não era um ciclo terapêutico que eu faço hoje, né? Era um atendimento focado em alguma coisa da pessoa, papuf. Quando eu tava nesse atendimento, ela era nutricionista. Eu acho que eu nem tenho mais o contato dela. Mas foi só esse atendimento que eu fiz. Ela tava com um BO financeiro terrível. E a gente mergulhou. Achamos o ponto de origem, resolvemos. E etc. Passou, né? Eu tava nesse ritmo, então, tipo, pra mim era só mais um atendimento. Ela se emocionou bastante, resolvemos a questão dela. Ok, passaram-se 2 meses. Ela me mandou um texto, assim, gigante, falando: eu não imaginei que 45 minutos ia mudar minha vida inteira. Desde aquilo ali, eu abri minha clínica, eu comecei a fazer dinheiro, eu tenho a permissão, eu tô ajudando minha mãe, sabe, um monte de coisa assim. E ali, naquela mensagem, mesmo recebendo o resultado ali, eu não acreditei que eu poderia cobrar pra poder fazer aquilo. Caramba. Mesmo daquele jeito. Isso foi 2019, isso foi 2020. A minha pergunta pra você é, cadê isso pra gente colocar no seu Instagram? Tem que printar, né, essas mensagens. Vai estar depois desse corte aqui, vai estar o próximo. Vai ter alguma coisa, várias coisas, tem que catar, né? É engraçado, né, essa questão do depoimento, porque eu recebo vários, só que como eu não fazia esse processo, porque eu não era especialista, entende? A minha cabeça nessa época, tipo assim, criador, que bom que eu contribuí na vida de alguém. Vida que segue. Deixa eu ir aqui fazer minha agência, porque a minha perspectiva disso tava na vida, não no mundo. Ser terapeuta pra mim tava no meu propósito de fazer relação. Como que eu posso ajudar? Até que eu transitei isso pro mundo, dizer assim, não, eu posso ser um terapeuta que cobra, eu posso ser um terapeuta que faz dinheiro, e tá tudo bem eu receber por isso, e tá tudo bem eu ser um terapeuta bem remunerado por isso. Demorou um tempo. Eu precisei cavar mais ainda. É isso, né? Mudar minha perspectiva de olhar para as coisas. Até depois disso, eu nunca parei, né? Eu comecei a fazer várias outras formações. Era o que fazia com que eu tivesse estrutura emocional para suportar os BOs do digital, mas também para minha própria elevação. Até hoje, por mais que eu não tenha a estrutura de uma agência que eu tinha antes, as demandas que eu tinha antes, hoje
eu quero continuar nesse caminho do desenvolvimento pessoal. Eu quero continuar aqui hoje, nem vejo mais só como desenvolvimento pessoal, mas sim como espiritual. Né? Você falou assim, tudo é espiritualidade. Tudo é. Assim como Jesus falou, né? Assim como é nos céus, é na terra. É de cima para baixo. A gente cria toda uma realidade a partir da espiritualidade. Você pode estar consciente disso ou não. Exato. A grande questão é essa. A sua realidade está aí. É a espiritualidade que está criando ela. Você pode estar sabendo ou acreditando nisso ou não. É uma escolha sua. É simplesmente assim. Ai, quanta coisa. Uma respirada agora. Quanta coisa. E... Lua cheia, gente. Lua cheia. Lua cheia. Eu adoro esses comentários astrológicos. Dá pra fazer um quadro. Sessão de comentários astrológicos. Como é que tá a lua, gente, hoje? É o espiritual, a energia se movimentando ali pra fazer com que a gente sinta o que a gente precisa sentir. Nossa, será que a gente poderia falar dos rituais que interferem no digital? Que a gente fez, né? Sim. Ai, já quero saber, me conta tudo. Ui, vai. Olha, até caiu. Olha só. Se empolgou. Me conta tudo desse ritual. Teve ritual. Não pode. Pode, claro que pode. Fala. Posso? Pode. Você pode falar como é que foi pra você. Não Tá. precisa dizer exatamente como é que foi. Gente, Tá. só pra desmistificar a palavra ritual, né? O pessoal, ritual já Pelo imagina amor de o quê? Deus. Um desenho no chão, Mas as velas. Não é não. bem isso. Não, Qualquer coisa não. é um ritual. Talvez gravar um podcast é um ritual. Você encontrou com seus amigos, tá fazendo aquele rito ali. Exato. Eu quero saber como você se sentiu com isso, porque eu sinto que foi algo importante. E já que você trouxe, qual a intenção de manter? Ou se é pra... Se Não é legal. algo, não é algo uma constante. Não é pra Não, fazer. não, sim. não. Deixa pra lá. É porque assim, como a gente tá falando que tudo é espiritual, o nosso desenvolvimento passa pela espiritualidade. Então, os nossos resultados passam pela espiritualidade. Então, assim, eu tava vivendo uma relação complexa, extremamente complexa, que encerrou no início do ano, em janeiro. Só que só foi a partir desse movimento, desse ritual, que energeticamente... A gente já tinha feito outras, né? Mas não era sobre a relação, né? Não era sobre a relação. Mas, energeticamente falando, assim, foi um processo de desconstrução mental. Entendeu? Desconstrução. E toda aquela carga, toda aquela parte, toda aquela coisa, era como se fosse um bololô cheio de tramas que ocupava muito espaço, sabe? E foi o que virou, né? Também na matéria. Na matéria foi o que virou. Onde tá? Que a gente vai pra essa casa hoje. Já foi. Já Não vai foi, embora, já tá, mas não vai não. Mas você vai saber em detalhes. E aí, o que acontece, assim, o que eu vejo? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar de autorresponsabilidade, Legal. que é o sair da vítima, certo? Sim, Então, de certa tipo, forma, sim. meu amor, você não é... Oh, meu amor... Não, você é responsável pelas coisas que você faz, que você fala e tudo mais, certo? Então, ainda que eu tivesse esse senso de autorresponsabilidade muito grande, aquela situação precisava se dissolver, ela precisava... foi essa sensação depois, sabe? Que eu tive que foi assim, ó... Pó. Sabe? E por isso que, cada vez mais, eu entendo que essa conexão de você com você matéria, com você espiritual, é tão importante. Porque isso impacta na sua mente, no seu corpo, sabe? Nas camadas. Em cada uma delas. Exato. E se você não olha com carinho pra isso, você fica num looping negativo, eu acho. É? Não é? Uau. Você fica num loop negativo. Negativo por quê? Porque aquilo, independente do que seja, pode ser relacionamento, pode ser... Qualquer sei lá, situação. Qualquer coisa, acaba sugando, drenando a sua energia. Tá vendo outra clown, né? Tô espantada. Mas Tô aqui assim, tipo... então. Ajustes, amigas. Conte mais. E aí- Intensivão, né? e 15 aí- dias. Partiu happy hour. Um mês de intensivão Um com mês de você. intensivão. Exato. Um mês de intensivão. Hoje E foi ela pede, tá? Ela chega pra mim e faz isso. Amigo, acho que eu tô precisando disso. Vamos fazer isso ela aqui. fica falando assim,
eu ainda vou fazer um ciclo com você. Você tá um mês fazendo já. Eu vou te dar um depoimento. Vai me esperando. Eu vou esperando. E eu vou dizer o seguinte, ó. Essa questão espiritual, ela, no digital, ela é muito importante. Porque imagina quanto você se coloca vulnerável, energeticamente falando, quando você faz um anúncio com a sua imagem. Nossa. É um monte de gente... É. Ela não faz. Não, eu não sinto assim. Você não Mas sente assim. você faz muitos carrosséis, né? Sim. Com CTA. Mas Pensa assim, eles têm minha cara, tem minha foto. Não, tem. Mas vídeo eu acho que é pior. Eu acho que eu tenho uma resistência. Não sei por que eu vou descobrir com vídeo. Na próxima semana. E aí eu vou dizer o seguinte, nunca vi dessa forma. Talvez seja um sinal pra você se proteger também. Não é pra não fazer, tá, gente? Não é tipo, nossa, agora não vou postar nada porque eu vou estar vulnerável, não sei o quê. Não, muito pelo contrário. É pra você ter a consciência de que quando você coloca tráfego no seu perfil, são milhares de pessoas que vão entrar em contato ou não, intencionando em cima da sua imagem. Então é algo que passa, que aquele sentimento que aquela pessoa tá ali, energeticamente falando, ela olha, influencia. E você tá recebendo aquilo de forma direta. Aqui Não não. dorme, que isso, jamais. Aí é a crença. Não deixa de influenciar, mas você tem a crença e o sistema fecha. Exato. Ok. Mas se você não tem essa crença. Aí cria. Imagina, uma coisa que assim... Que é que dela, é dela, não toque em mim. Jamais. Na tela dela, do celular dela, em outro lugar. Opa. Em outro CEP, Chispa tá longe daqui. de mim. Mas uma coisa que eu vejo agora com essa nova movimentação é que eu acho que eu não tinha ideia do quanto que eu impactava as pessoas. Porque são quase 4 anos que eu, né... Tipo, não tô mais no palco daquele lugar. E numa postagem, uma pessoa fala, nossa, Clau, minha professora querida, e não sei o que, nananã. Então, eu acho que os experts, tipo, a gente não tem ideia do quanto a gente impacta as pessoas. Uma live, um conteúdo. Exato. Pode falar. É um detalhe, às vezes até um story. A gente recebeu mensagem do primeiro podcast, né? né? Eu recebi mensagem do primeiro episódio de pessoas falando assim, nossa, o jeito que você falou sobre o quanto você investe em marketing digital, mas também investe em desenvolvimento pessoal para ter estrutura para o marketing digital também, você não imagina, né? Às vezes você vê ali 181 visualizações. Desumaniza. Você não sabe que são, às vezes, 181 pessoas. Quantas delas realmente se aprofundaram em vírus? Você não sabe dizer. Se você usar a estratégia certa, você sabe. Clica lá, vai falar com elas. Não, tudo bem. Não, entendi. Você pode saber. Você pode saber. Mas o fato é que pode ser que alguém assista e você nunca vai saber. Exato, não, isso com certeza. Pode ser que você provocou sentimentos ali naquela pessoa e você nunca vai saber. Então, o digital, ele cria uma relação na qual você não está consciente. Eu acho que é isso que eu quis dizer com a questão da influência energética. Não quer dizer que aquilo vai te afetar, né? Nossa, necessariamente vai te afetar. Muitas vezes não. Mas se você tá ali com uma proteçãozinha extra, não custa nada. Você tá preparado energeticamente para receber aquele impacto. Ser visto em escala é também ser julgado, é também ser olhado. Muito. É das pessoas? É das pessoas, mas aquilo ali, de certa forma, você tem que estar preparado. Sim. E você tá nitidamente, você tá dizendo, dela é dela, quem me protege não dorme, amor. Tem a coisa do julgamento que a gente volta de novo, né? Que Verinha, hoje a orelha vai queimar. Mas que eu aprendi com Verinha muito isso, de que a sensação de ser julgado, julgada, é muito do que a gente julga. De como eu tô julgando constantemente. Voltamos a todas as histórias que já estávamos falando. Mas como eu olho pra pessoa e falo, essa roupinha aí, esse cabelo, isso cadê dentro, isso aqui também. E aí, o quanto esse inconsciente fica fazendo essa comparação constante, e exatamente o que a gente estava conversando. Enquanto o meu inconsciente está comparando com os outros, ele está saindo de mim, está indo para o outro, e está me colocando numa competição. E o quanto isso é tóxico. E aí, quando eu falo, ok, e eu? E o meu lugar nisso? E quando eu volto pra mim, é isso que eu falo. Quem me protege não dorme, porque quem me protege não dorme real. Mas que eu tô, assim, em palavras chulas,
caguei porque essa pessoa tá sentindo. Esse Sim. é o ápice. Porque, assim, do é rolê. dela. Real oficial. Quem vai lidar com aquilo é ela. Sim. Na terapia ou fora dela. O que eu quero? Com quem olha e fala, olha, eu acho que ela pode me ajudar. Essa pessoa vai curtir, essa pessoa vai comentar, essa pessoa vai me seguir, essa pessoa vai chegar nos meus stories e a partir daí entra o meu movimento. Porque aí ela tornou-se uma pessoa visível dentro do meu rastreamento e aí eu entro em contato com ela. E aí vai ter um novo filtro, porque eu vou olhar o Instagram dela, vou ver se ela tá alinhada com o que ela tá vendendo, se ela vende a verdade dela, se ela tá sincera com aquilo que ela tá fazendo. Depois tem um novo filtro, a consultoria. Vou conversar com ela. Se o santo bater, É a escolha. aí ela entra na minha mentoria. Se não, É a escolha. aí é dela. Só que esse lugar que você chegou, de tipo, é um problema seu, meu amor, não é meu. Sabe assim, tipo, não vou deixar esse julgamento entrar. E não é nem arrogância, é que é dela de verdade. Não, então, Verdadeiramente é dela, não deixa mas de ser. basicamente, quando você, como expert, se coloca neste lugar maravilhoso, você passa não só a não deixar essas influências te impactar, mas você passa a jogar o seu jogo. Não importa o que estão falando e o que estão fazendo, você foca. Eu me senti muito nesse lugar antes, né? Agora eu tô começando a entrar de novo. Eu lembro que, pra mim, não me importava muito o que estavam falando, assim, sabe? Eu tava tão focada, um hiperfoco no que eu queria e no que eu precisava fazer, e eu só ia. E aí que eu comecei a me diferenciar. E essa diferenciação é que eu acho que todos os experts devem procurar. Porque é na diferenciação, num mundo que tá todo mundo meio que fazendo coisas similares e tal, agindo igual, falando igual, enfim, modelando muito, né? É que aí perde a autoralidade. E se a gente tá num ambiente onde a gente, não é que vive da conexão, né? Mas a conexão é muito importante, aí fica aquela coisa mais do mesmo. Fica aquela coisa meio... Sim. Tipo, qual que é o diferencial dela? Então, só pra complementar, eu lembro que tinha uma... Eu fazia muitas lives, muitas lives. E uma vez, e eu era muito, tipo, pra caralho! Se fuder! Tipo isso. Aí uma moça virou e falou assim, eu nunca esqueço isso. Não sei se eu já contei pra vocês, que ela virou e falou assim, ai, Cláudia, eu adoro você. Mas você fala muito palavrão. Não consigo, minha filha do lado. Oi? Meu conteúdo não é infantil. Tira sua filha da sala. Ou você não assiste depois. É muito de ser você É o mesmo lugar, né? né? Sim. Então, eu acho que os experts, de uma maneira geral, eles devem procurar esse lugar, entendeu? Tá acontecendo alguma coisa Tá aqui, depois a gente acontecendo. conversa. Entendeu? Do tipo assim, Porque ser de coragem. eu chamo isso, tava falando hoje com a minha assistente, eu chamo isso de síndrome da revista Forbes. Que a gente tem essa sensação de que a gente tem que arrasar muito até antes dos 30, porque tem que ser incrível. Porque... Só me resta 20 dias. Então, síndrome da revista Forbes, que assim, até os 30 você tem que ser muito genial, porque ela tá trazendo um pouco de ver pessoas em altíssimos níveis recebendo plaquinha de $1 milhão com 21 anos. E aí você fala, nossa, $1 milhão com 20 anos, meu Deus, são muitos zeros com pouca idade. Mas ao mesmo tempo é isso. Quando a gente entra no julgamento, a gente sai da gente. E quando a gente sai da gente, a gente perde o poder. Porque o poder não está fora. Ele só está dentro. Quando eu fico brigando com o mundo... Ah, por que essa garrafa tá aqui? Por que essa garrafa tá aqui? Eu já falei pra ela que eu não quero que ela fique aqui. Eu vou ter que ligar com ela toda vez que ela vem pra cá. Ela tá me irritando. Existe, né? Sou eu que estou me irritando com a garrafa. Se sou eu, não é ela que me irrita, sou eu que me irrito com ela. Essa inversão da frase faz com que eu tenha entendimento de que eu só posso fazer algo comigo. E se eu só posso fazer algo comigo, o poder está em mim. Eu consigo mudar. E é clichê, mas é tão assim. É exatamente o mesmo lugar. Como não é sobre mim, eu não tenho o que fazer com a opinião da pessoa, com a minha foto. Eu não tenho o que fazer. E como eu não tenho o que fazer, eu não vou fazer nada. Eu só posso fazer comigo.
E se eu só posso fazer comigo, então eu vou fazer o que tem pra fazer aqui comigo. E aí é esse hiperfoco, porque eu não tenho o que fazer. Não é sobre mim e não está nas minhas mãos. E nem no meu interesse, porque não é nem a minha cliente. Não gostou da minha foto? Ah! Não gostou da minha live? Não é minha cliente. Não gostou da minha foto, não gostou da minha live, não vai me dar um pix? Não quero. Não é minha cliente, então... Que Muito bom que você não gostou. É porque não era pra você. Não é pra Meu amor. você. É que eu não posso fingir ser quem eu não sou. Não é pra você. E quando a gente começa a entender isso, que a resistência do que é, né, tá ali, é uma garrafa. Quanto mais você vai resistir àquilo, só você vai estar na dor. Só você não vai ter seu resultado, porque você está muito tempo gastando e ocupado, resistindo ao que já aconteceu, já tá ali. É quando você, às vezes, passa por um acidente, uma batida de carro. Você quer ficar os próximos dias ali remoendo, resistindo. Sim. E se eu tivesse não saído de casa... se você for nesse si aí, e se minha mãe não tivesse conhecido meu pai... Nossa. Entende? Você começa a entender que a resistência, ela é ilusória. Você resistir ao que é uma ilusão que te afasta dos seus resultados. Inclusive no digital. Principalmente. Se você resiste ao hater, você tá ali perdendo tempão. Você poderia estar conversando com quem realmente você quer atrair. Faz seus rituais ali, se protege das intenções que eles jogam e tá tudo certo. Você tá protegido energeticamente, aí você... Por isso que eu gosto muito de falar sobre a proteção espiritual e energética, proteção mental, porque quando você tá focado em você, no que você pode gerar, você só vai acessando. E precisa ter coragem para isso. Coragem para não resistir. Às vezes a pessoa acha que ter coragem ou agir com coragem é só fazer coisas, né? Enfrentar. Nossa. Hoje a lua tá em Áries, cheia. Um signo da coragem. É o signo da coragem. Então, agir com coragem, às vezes, é parar. É coragem para você dizer assim: eu não sei lidar com isso. E tudo bem. Exato. Mas verdadeiramente, sabe? Porque tem umas pessoas que falam assim: ai, tá tudo bem. Toda carcomida por dentro, não faz nada e fica nesse fake, numa positividade, numa espiritualidade também tóxica que só vai realmente afastar você da verdade. Não é com sinceridade. Eu não posso fazer nada sobre isso. Aí eu tava conversando sobre, nossa, né, as sincronicidades mais uma vez. Eu tava com uma especialista, né, ontem, que eu faço atendimento, e ela falou: eu preciso aprender a abrir mão do controle, ou o digital nunca vai funcionar para mim. Profundo. Você precisa realmente aprender a abrir mão do controle, ou nada vai funcionar para você, ou poucas coisas vão funcionar para você. Aí muito do que você falou, Thaís. Você veio para cá, você quis vir para cá. Você quis vir para a Terra. E eu quero manter. Porque se eu quisesse... Quero estar, inclusive, eu quero por continuar. favor. Até os 150 anos, por favor, quero bater recordes, inclusive. Então, eu quero estar aqui me curando. Porque é gostoso se curar, não precisa ser dolorido. Você não precisa olhar para suas questões com coragem, na agressividade, na dor. Você pode... Caramba! Tô com essa crença aqui, ó. Isso acontece muito contigo, né? O quê? Assim, É lindo de assistir, né? Nossa. Entendi. E você pode abrir o espaço do que vai te divertir. Você pode ser... Tem uma frase, um corte maravilhoso do seu, Thaís. Pode ser leve. Tem que ser leve. Exato. Se autoconhecer, se autodescobrir no digital, no trabalho que você desenvolva, quer ele qual seja, pode ser leve, pode ser gostoso. Caramba, eu tenho uma crença aqui que eu preciso resolver. Vixe, eita, complicado, hein? Entendi agora porque eu tô manifestando isso. E dar risada disso é muito gostoso. E aí o processo para de ser dolorido, de sofrimento e etc. E passa a ser divertido. Aleph, então quer dizer, eu vou encontrar coisas profundas sobre mim e não vou chorar? Hoje em dia eu até gosto de chorar. Ai, libera logo. Exatamente. Eu encontro, sei lá, uma saudade do pessoal que tá lá na minha cidade natal. Eu choro ali. Eita, 30 minutos, tenho que fazer.
Obrigado, choro. Obrigado. Segue a vida. Você não precisa mergulhar. Na minha terapeuta, né? Quando eu comecei a ser terapeuta, eu tinha uma terapeuta que ela falava assim: não mergulha sem mergulhar no drama. Eu digo, eu adoro. É isso mesmo. Você não precisa ser dramático sobre o que você descobre sobre você. Ai, nossa, eu estou me achando muito feio no Instagram. Não tô gostando. Olha pra isso. Tá acontecendo isso. Não. Para de drama. Relaxa, respira. Ali é só você. Aceita você como você está. Exato. E vai buscar quem você quer ser. Sim. E é sobre isso. Os A hate que me autenticidade vende, né? A autenticidade. Sim, total. Os hate que me tacam, eu printo, faço post e vendo mais. Porque aí eu pego todos os prints dos hates, aí coloco lá no post. Estão falando isso. Só não sabem que os resultados são esses. Aí taco no tráfego. Simples assim. E aí vende E a mais. pessoa começou o hate e depois. Acho que eu tava errado, hein? Porque é realmente isso. Quem é. Se estar no digital é estar vulnerável à opinião dos outros. Né? Você tá postando uma coisa ali, alguém vai ter uma opinião sobre aquilo. Vem mais uma vez a questão de você estar blindado, né? Você pode ou não estar blindado, recomendo que esteja blindado sobre isso. E evoluindo enquanto isso. Faz um print e transforma em resultado, como a Thaís falou. Essa lógica, às vezes, para você pode parecer, ai, gente, isso é tão ok. Eu, até esse momento, Caiu. eu não tive nenhum hater. Foi meu colar? O brinco. Seu brinco. Ah, meu brinco caiu. Cadê meu brinco? Aquelas. Então, é isso. Eu tive uma pessoa que comentou no podcast sobre eu não ter apresentado vocês. Vocês viram isso? Não. Você falou assim, você começou, mas você não apresentou as meninas. Aí eu fiquei assim, né? Ai, nossa, mas foi tão legal o podcast. Teve que reparar nisso. Só que aí você começa a pensar, nossa, muito legal. Ela tá dando uma dica. Vê só, é como printar e transformar em resultado. É como você recebe aquela crítica, e é que ela foi super fofa, tá, gente? Assim, não é hater, não. Ainda dá pra fazer uma sequência de stories. Gente, vocês não sabem. Era a primeira vez que a gente estava fazendo podcast e eu recebi uma dica valiosíssima. Exato. Olha aqui. Vocês sabem quem são elas? São essa e essa. Que outras dicas vocês querem dar sobre o podcast? Você não viu? Toma aqui o link. Exato. Pronto. Eu Nossa, fiz a essa sequência aí você vai fazer. Vai me ajudar, hein? Porque é isso, na hora eu fiquei, ai, nossa, aí comentei, né, oi, tal, elas no início elas falaram e etc, bem no comecinho, porque vocês realmente falaram, eu sou fulano, sou ciclano, só que não aprofundou, e é isso, às vezes você recebe uma crítica, e pra onde é que você vai colocar aquela crítica? Tipo, olha o que você faz. Aí isso é uma coisa da Thaís, já percebi que você é muito assim. Eu já logo vai pros stories. Os stories, Seu B.O. vai pros stories. você procura o que você vai fazer com aquilo. É uma coisa que no meu caso, tudo nas minhas camadas, buscando, e quando isso acontecer, pra onde eu vou? Como é que eu vou resolver o que acontece ali no ambiente digital internamente? Sim. Porque aquilo ali pode ter uma representação muito dolorida e eu, né, deixar aquilo me afetar, ou pode ter uma representação de vou usar isso aqui para receber dicas sobre o podcast, no final eu vou pedir para as pessoas assistirem um episódio, e aí você vai começando a entender, né, e a importância desses espaços que a gente cria, porque vira uma troca de informação, uma troca energética, uma troca de crença. Total. E assim, uma das coisas que mais me fazem ficar atentos, né? Você já foi um especialista com grandes números. Como é que você fazia esse processo? Você sempre ficava nesse lugar de não é pra criança e pronto e tal? Ou tinha outros tipos de comentários, às vezes, que você preferia não ver? Como é que você, Clau, né? Como é que você reagia a isso? O que a Clau super focada, confiante, fazia? Fazia, exato. Então, depois que eu entrei no digital, né? Então, comecei a fazer lançamentos e tal. Tinha uma agência que cuidava de todo o processo. Então, por mais que eu tivesse bem presente no Instagram, eu não estava 100%. Eu estava, 98%, digamos. Então, tinha um comentário ou outro de algum criativo ou outro que era mal criado, Então, a agência mesmo já pagava, eu nem via. E também, eu acho que se eu visse, eu ia dar um foda-se mesmo. Mas em lives e tal, conteúdo, assim, não tinha muito... pessoas, sabe?
indo da oposição, assim, sabe? Pelo contrário, eram sempre alunas falando, ai, Clau, que legal, você me inspira, nananã, nananã. Era sempre muito positivo. Então, eu não tive muito contato com hater. E eu acho que se eu tivesse, eu ia falar, ok. Hoje eu apago. É Fiz isso, esse post que tinha um monte, hoje eu apago e... Bloqueia lá. É. Né? Eu acho que eu nem bloqueei, eu tava bloqueando. Agora que você Bloqueia. falou. Não, bloqueia, que senão fica me encheção de saco. Aconteceu uma vez uma situação que eu tava fazendo uma live muito importante. E aí, eu acho que ali eu vi a conexão do público comigo. Eu não lembro quantas pessoas tinham na live. Devia ter umas 80 pessoas, mais ou menos. Não era uma live de CPL, nada assim. Então, era no meu Instagram mesmo, uma coisa... Mas eu tava ali com toda a minha presença, a minha energia, tudo ali, né? Entrega. E sem querer, eu deletei uma pasta com minha vida. Só que quando eu deletei, era muita coisa de estampas, muita coisa, vídeos. Deletou a pasta errada? Do Deletei computador. Só que aí o que aconteceu? Na hora que eu me toquei, eu travei e comecei a chorar. Aí todo mundo, Clau, o que tá acontecendo? Aí me deu uma coisa assim, eu deletei meu passado, sabe assim? E aí, cara, a galera começou a mandar mensagem. O que eu recebi de direct, de pessoas falando assim, calma, me conta, tal, não sei o que, deixa eu te ajudar. Pô, tem um cara que é como é que fala? Assistência técnica, liga pra ele, você tá onde? Assim, foi uma comoção. E eu falei, caramba. E eu assim, eu perdi os meus vídeos de 10 anos, as minhas ilustrações e tudo. Que é outro brilho do digital, né? Quando você descobre que aquelas pessoas são números, não são números, e são pessoas reais. Eu senti uma coisa parecida quando eu peguei Covid. Quando eu peguei Covid, eu tava lá na minha cidade, eu tava no Rio de Janeiro, na verdade. Eu nunca tinha ido no Rio de Janeiro. Eu ia pro Mastermind. Aí quando eu cheguei no Rio, começou a corizar, eu digo, não é Covid. Criador é Covid? Eu digo, fiz o exame, Covid. E aí, né, imagina, na época eu disse, primeira vez no Rio de Janeiro eu ia ficar muito vulnerável. E aí, né, eu fiz um post, eu falei em algum grupo. O que eu recebi de mensagem de sessão terapêutica, de gente, vou te mandar banho incondicional, peraí. Como é que tá acontecendo? Como é que você tá sentindo? Não sei o quê. Olha, gente que eu nem conhecia do Mastermind, que morava no Rio. Eu nem conhecia pessoalmente e não tinha nem tanto contato. Você quer ficar aqui em casa? Tem um quarto de hóspede, você vai ficar, você fica tranquilo. Não se preocupa, vai dar tudo certo, não sei o quê. Eu cuido de você. Desse jeito. Desse jeito. Então eu comecei a ver, assim, essas pessoas, às vezes você tá ali no digital e pensa que aquelas pessoas não têm um sentimento em relação a você, né? Mas tem. Mas tem um sentimento, tem um vínculo. Às vezes é aquilo, né? É um vídeo que você colocou que você não imagina que tá tocando alguém do outro lado. E quando você expõe as suas vulnerabilidades, a pessoa chega, peraí, tô junto aqui com você, não se preocupe, o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso te ajudar? Isso pra mim foi um marco muito grande pra poder perceber que tá tudo bem ser vulnerável no digital. Tá tudo bem eu chegar ali e expor, sabe? Com mais verdade o que tá acontecendo, sem necessariamente ficar, não, isso aqui eu não vou falar, isso aqui eu não vou falar, não posso falar. As pessoas até confiam mais. Elas confiam quando elas veem o lado vulnerável. Porque elas sabem que existe. E quando a gente fica tentando não mostrar, quem tenta não consegue, fica falso. Porque elas sabem que existe. Porque elas sabem, de alguma maneira, que você também é vulnerável em algum lugar. E aí, quando você mostra de boa, ela fala, nossa, confiável. Uma coisa que eu lembrei é que, por exemplo, nas lives, eu fazia as lives e, às vezes, a maior parte das vezes era à noite. Então, tinha semana que eu tava com o Luca. E aí, assim, eu já avisava. Gente, tô com meu filhote, não sei o quê. Então, se ele aparecer por aqui, é isso.
Então, às vezes, ele passava atrás, ele parava do lado da câmera e falava, oiê, ele Eu ficava... já parei pra ir no banheiro no meio de live e falei, gente, eu tô muito apertada. Eu sei que a gente tá num conteúdo muito legal, Sim. mas eu preciso fazer xixi. Vocês me esperam? Sim. Fui fazer xixi, voltei. Ainda deixei essa live como uma isca no YouTube rodando, que tinha um post no Travo que mandava pra ela, as pessoas comentavam, ainda vinha e falava assim, eu rachei de rir quando você foi fazer xixi no meio da live. É a autenticidade. É isso. E o legal é Que que as seria um pessoas erro, né? falavam... O quê? Nossa, Ah, saiu sim. Tradicional seria assim, ai meu Deus. que horrível. Ai, vai cair, não sei o que, as pessoas vão embora. Tava todo mundo lá quando eu voltei. Nesse momento é o que eu percebo que precisa também de coragem para ver as oportunidades. Porque às vezes é muito fácil você entrar no drama e nas dores que o digital proporciona. Ai, nossa, meu lançamento flopou. Ai, nossa, meu post ninguém curtiu. Ai, nossa, não sei o quê. Ai, vou desistir. Ai, não funciona. Ai, porque eu tinha agência. Ai, porque não sei o quê. E às vezes você fica nessas dores e você só vive essas dores, né? E esquece de ter coragem para enxergar o que é oportunidade hoje. O que já é oportunidade com o que você construiu. O novo. O novo. Exato, porque o ninguém curtiu nunca é ninguém curtiu. É assim, poucas pessoas curtiram ou pessoas abaixo do esperado. Então é justamente a coisa da oportunidade com a perspectiva. Quando você olha, 10 pessoas curtiram, ninguém curtiu. Agora, se você abrir e olhar as 10 pessoas e for nos seus stories, ver que 3, 4, 5 são as mesmas pessoas, ver que na sua live está entrando 2, 3 daquelas mesmas pessoas, então ali tem uma informação valiosa. Tem alguém acompanhando todo o seu conteúdo. Exato. Do post, as stories, a live, e essa pessoa está prontíssima para comprar. E aí você tá pensando no que ninguém curtiu, quando ela tá ali, ó, pronta para te dar o dinheiro. Essa é a coragem de ver a oportunidade. Quando você começa a perceber o que já existe, o que pode ser feito, quem já está ali, quem já te acompanha, quem já está disponível. E para que você consiga fazer isso, você precisa parar com um auto-julgamento. A vítima. Porque aí é a vítima, né? Nossa, mas eu tento. O que eu já recebi, às vezes, de especialistas, principalmente porque eles estão nesse lugar de propósito nas redes sociais, é como eu já tentei com 50 agências, eu já tentei fazer isso, já tentei fazer aquilo, já tentei fazer aquilo outro. Para de tentar, meu filho, E vamos começa fazer. a conseguir. Exato. É meio que até dá certo, né? Até dá certo. E é isso. Óbvio que você precisa ter não gosto nem muito de usar a palavra mentalidade, mas uma mentalidade, uma forma de pensar em como é que eu faço a coisa funcionar. Porque eu conheci pouquíssimas pessoas que não tinham audiência no digital, que deram um primeiro passo já, uau! Pouquíssimas pessoas. Na verdade, a maioria que deu resultado no digital já de cara, ela já tinha uma história ali, como o Clau falou no podcast, né? Eu estava pronta para ter resultado, estava pronta para poder funcionar. Às vezes existe ali uma demanda de um período até você ficar pronto. Você não vai ficar pronto da noite pro dia. Então, é um período para você ficar pronto. Às vezes esse período pode ser, que nem no meu caso, 12 lançamentos sem faturar nada. Às vezes esse período pode ser fazer um lançamento, vender um carro. Às vezes é continuar se aprontando. Enquanto... Porque assim, não acho que eu tô pronta, eu acho que eu tô me aprontando e vou continuar me aprontando. É a vida Eu acontecendo. não cheguei, eu tô chegando. E tô chegando, e tô Você chegando. sempre vai estar assim, e nesse aí, lugar. Porque senão a gente acha que tem um destino final para chegar, e ele vai, né? Não é um Destino é que nem destino. horizonte, né? Quanto mais você anda, mais ele se afasta. E Então, mas ele serve para te levar pro movimento, porque você quer chegar, você quer chegar, você quer chegar. Então, continua. Continue a nadar, continue, né? Mas uma coisa é muito isso, assim, a gente não sabe o que vai acontecer depois, né? A gente não sabe, sabe. Nunca. E aí a gente Essa é a graça da vida, na minha opinião. E do digital, que você não sabe o que vai acontecer amanhã, sábado, com o algoritmo. mudou a estratégia, o algoritmo deu pau, né? Papaizinho marca diz assim, acabou o Facebook. Puf. Tum. E aí, o que você faz? Acabou o Instagram. Mas é confiar, né? É confiar de que todo o preparo que está sendo feito, que aí, muitas vezes, né, aquela crise, mas será? E tal, não sei o quê, isso, aquilo outro. Deus está falando assim, só vai. Através do cara do Uber. Só vai. Só vai. Então é isso, é pra ser, entende? Assim, as coisas são. Pode ser. Pode ser. E quanto mais a gente tá atento aos sinais, mais a vida vai ficando leve.
É sério, assim, eu tava muito nervoso quando eu cheguei no carro, você viu. E tá tudo bem, é emoção, né? Você chega, muita coisa acontecendo aqui dentro. Fui no Uber, fui mandando uns áudios meio putos, assim, né? Botando... ele chegou a ouvir a conversa. Ah, ele ouviu. Ele viu toda a história. Eu não tava nem aí, tinha Uber. Eu queria botar minha emoção pra fora. Então você sabe fazer não tá nem aí? Sei. Olha só. Só preciso então trazer pro podemos- digital. Ah, tá. É, legal, né? Alinhamento de habilidades aí. Então você começa eu tava lá falando, né? Quando você percebe o sinal, qual é o sinal? Relaxa, cara. Gasta energia com isso, não. Né? Aí parece que me dei conta. Porque eu tava presente pra ouvir. Mas às vezes o universo manda um Uber, manda um avião, manda uma bomba, manda um helicóptero e você fica... Se você não tá percebendo qual sinal que tá chegando pra você, a sua vida vai estar travada. A vida inteira. Não é só o digital, não. Muito provavelmente o digital vai ser a primeira coisa se você quer trabalhar com isso. Porque ele tá ali mais fácil de travar, digamos assim. Sempre. E ali a primeira coisa que trava, e literalmente travar, gente, às vezes não é nem a emoção ou o estado interno. Às vezes trava é o computador. Às vezes trava o celular. Às vezes descarrega. Às vezes a energia do país cai. Porque você decidiu fazer aquilo daquele jeito, sem ouvir os sinais que estavam te alertando que aquilo ali não ia funcionar. Que você precisava mudar o seu estado interno. Sim. Então, estar presente para o sinal é o primeiro passo para você começar a ter um resultado na vida, né? Não é nem só no digital, na vida, de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, aprendendo a transitar essa perspectiva de que ódio, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como é que pode resolver? Como é que é a solução? E vamos seguir, né? Maravilhoso. E vocês estão presentes para os sinais que estão acontecendo? Eu busco estar. Não sei se eu tô também. sempre, mas eu busco estar. Ai, e você, Cláudia? Não, eu também. Acho que Eu agora... bebi muitas águas. Da versão foi no xixi na live, vai no xixi no podcast. Eu acho que sim. Eu acho que muitas coisas tiraram minha atenção de sinais, assim, de entender sinais, de interpretar sinais. Muitas coisas roubaram a minha atenção, eu acho, assim, não sei, eu dispersei. Mas procuro também estar atenta, né? E isso é muito importante, né? Conversar sobre isso, porque às vezes não é um assunto que o pessoal tá disposto a realmente dizer assim, ai, nossa, eu tenho que estar prestando atenção no que tá acontecendo comigo. É uma forma de começar a solucionar. Porque você... A forma. É a forma. É a forma. É a forma. Não é por acaso que você foi traído 55 vezes. Não é por acaso que o seu lançamento flopou 12 vezes. Não é por acaso. Não está acontecendo aquilo com você só por acontecer. Existe uma razão, existe um ponto de origem criando aquela realidade, criando aquela situação. A culpa é da pessoa que fez isso comigo. A culpa é do meu mentor que mandou eu fazer lançamento. A culpa é da... E aí você vai para a vítima. Sim. E o mais interessante também que eu venho aprendendo é entender que, no fundo, você tá ali parada, porque tem uma parte sua que entendeu algum momento que aquele jeito de agir era importante. E aí isso é até um novo olhar, porque aprender sobre isso me deixa... voltando desse assunto da vítima, né? Eu era a pessoa que ficava assim, ai, para, sai dessa... Ai, que raiva, sabe? Ficava com raiva da situação de ver outra pessoa na vítima, porque me drenava energia querer ajudar e a pessoa não sair porque ela estava ali revivendo aquilo. E aí, entender esse olhar que, assim, tem uma boa razão, tem um bom olhar, tem uma boa causa. E no fundo, como diz Vera, é por amor. Aquela mente está funcionando daquele jeito para proteger uma coisa muito importante, porque aquilo era valioso. E isso é amor. É um amor, assim, num significado muito abrangente, muito transcendental de entender, mas, assim, né, o Criador colocou esse registro na cabeça para falar, olha, quando tal coisa acontecer, faz tal coisa que vai dar bom. E aí você aprende a fazer, e aí você começa a fazer e continua fazendo. É um mecanismo de defesa,
ela não tá fazendo porque ela quer, de novo, mas porque ela se auto-ama em um âmbito muito profundo e ela não entendeu ainda. E por isso que ela entra nesses padrões de raiva, de vítima. A gente codifica eles desse jeito, mas no fundo é um amor por si que não tá sendo mostrado desse jeito. A falta de resultado, ela indica algo a ser resolvido. Ela indica um problema oculto, um bloqueio invisível. Quando você fala sobre vítima, né, a primeira coisa que eu penso é, quando você entra nesses estados emocionais, é como se você pegasse uma névoa e jogasse na sua própria cara. Não vai ver, é verdade. Não vai ver o que está por trás. Não vai ver a vítima, a raiva. Aí você começa a colher tudo isso. Aí vem o Uber e fala uma coisa. Você começa a colocar aquilo no lugar, aí fica claro. E quando fica claro, o ponto de origem se revela. E quando o ponto de origem se revela, você está pronto. Você está pronto para uma próxima solução. Sim. Pronto para jogar o pó de novo em outra situação e pegar de novo. E ter amorosidade nesse processo. Ter amorosidade com você. Às vezes você fica ali o tempo inteiro. Isso é interessante, porque é contraintuitivo pensar isso. Que o resultado não existe porque é importante ele não existir. Geralmente você pensa, mas eu queria muito... Mas é importante você não ter aquele resultado naquele momento. E é por amor que ele não existe ainda. E é por amor que ele não existe ainda. A ausência do resultado tem um motivo específico que você precisa descobrir. E quanto você mais se dedicar para descobrir, mais leve vai ser. Porque quando você jogar esse pó, essa névoa na sua própria cara para não ver as coisas, e esse processo de, ai nossa, eu tô me tratando aqui ainda assim. Aí você vai se cuidando mais. Aí você vai se amando mais. No geral, a gente só escuta a ponta do você precisa ter amor próprio, você precisa ter se ame mais, se cuide mais. Mas como você faz isso? Como é que você acolhe as suas emoções? Como é que você respeita o que acontece com você? Como é que você olha para o que acontece com você e diz, tá tudo bem isso acontecer comigo, por mais ruim que seja, Sim. por mais dolorido que seja, tudo bem acontecer. O que é que eu vou fazer com isso que aconteceu? Sim. E seguir. A gente já tá quase, né? Quase. Mas eu queria levantar aqui um assunto que é sobre conexão. Porque, assim, a gente conhece... Eu, pelo menos, não sei se a gente se conhece há pouco tempo, né? Sim. Para pra pensar, a gente se conheceu em julho, a gente tá em outubro, a gente tá em setembro. Hoje é dia 29 Virou? de setembro. Não, 29. 30, não? Não, 29. E você já conhecia... Seria 7, né? Dia 7 de julho. De julho. A gente se conheceu pessoalmente, mas a gente já sabia da existência do outro. A gente fez live junto. Foi, sim. Imagina só, a gente ali no evento, né? A gente foi um evento juntos, todos nós. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas... Vou falar Deus, vocês podem falar plano espiritual, whatever. Tipo assim, não importa. Mas imagina só as conexões sendo feitas, entende? Tipo assim, ó, aquela pessoa vai passar na frente daquela tal pessoa, que vai falar tal coisa, uma vai falar com a outra, que não sei o que lá, nananana, e aí essa teia começa a ser feita, assim, né? Começa a ser construída. E muitas vezes, ainda que com conexão, a pessoa não fica. Uhum. Alguma coisa vai embora e tal, não sei o quê. Várias situações, né, naquele evento que foram bem interessantes, assim, nesse sentido de conexão, de gerar conexão. Então, eu falei, depois do evento, eu falei com umas 15 pessoas. Pós-evento, você é a única que a gente se fala. A gente tem um... Não é? E Aleph, nossa, Aleph... Mora na sua casa desde então. E vice-versa. Mas antes a gente não se conhecia. E como isso, por exemplo, hoje na sua mentoria, essa conexão, faz sentido, não faz sentido, você traz, você não traz? Como que você vê que muda o jogo de quem tá aprendendo com você hoje? Sabe o que eu descobri? O quê? Que as pessoas, elas querem, obviamente, ter o conhecimento. Mas mais do que conhecimento, elas querem estar comigo. Então, é um outro rolê, assim. Proximidade, né? Proximidade. Então, assim, elas querem o conhecimento, óbvio, mas elas querem você. Então, as suas mentoradas, provavelmente, você deve sentir isso. Tipo, elas querem estar ali, elas querem você. Elas querem falar, tô na mentoria da Thaís, não sei o que, nananã. Então, as conexões geradas a partir disso é que são incríveis. Então, por exemplo, tem mentorada que, tipo, já mandei mensagem.
E aí, como é que você tá? Nananana. Vira uma grande família, né? Uma E coisa. conexões vão criando novas possibilidades, né? O nosso encontro aqui também é isso. A gente cria possibilidade no macro e no micro. É numa conversa que você tá tendo, eu vou pegar uma coisa lá na minha mente que vai me resolver um BO aqui interno. É às vezes uma coisa mais prática, tipo, você vai estar na Centauro, eu vou botar seu nome aqui pra você fazer um negócio que você tem que fazer. É uma coisa às vezes mais prática, mas também é coisas subjetivas. E essas conexões sobre quem fica e quem vai, eu acredito muito. Fica quem quer ficar. É sobre o que Vai quem quer ir. Exato. E esse processo, às vezes é importante. Às vezes, nossa, mas eu queria ter ficado. No fundo, não. No fundo, não. Às vezes você queria ter ido mesmo. E tá tudo bem você ir. Esse fluxo que a gente chama, às vezes, do dar e do receber, né? É o fluxo da vida, os altos e baixos. Às vezes você tá conectado com alguém e tá muito legal aquela conexão e você vai... E em algum momento vocês podem se desconectar e tá tudo bem. E tá tudo bem. Às vezes você quer manter, né? Tem aquela energiazinha do apego. Mas deixa aí. Deixa aí. Quanto mais livre as pessoas que estão ao seu redor, que você se conecta são, mais preciosa o ficar, o estar é. Porque você tem uma certeza inabalável que quem está ali com você não é só porque quer, é algo maior. Porque você querer, às vezes você nem sabe porque você quer aquilo. Mas você simplesmente botou na sua agenda. Sexta-feira vai ser dia do podcast do Happy Hour. Tchau. Por quê? Porque eu quero. Porque sim, eu quero. Eu sou a dona dessa porra. Eu sempre falo assim, a dona dessa porra sou eu, caralho. Eu que quero, eu que vou. Oxi. E isso que você traz, né? As pessoas querem estar comigo ou querem estar com você. É aí que mora o lucro. Ninguém mais vai ser eu. Pode ter a mesma estratégia, pode copiar minha mentoria inteira, pode fazer o que quiser. Eu olhei pra você, mas não era você não, tá? Eu estou fazendo só ponto de contato. Não vai ser eu. Não tem vai. minha história, não tem minha risada, não tem minhas verdades chaves. Pode ser que você esteja lendo como um ego inflado? Vai pra terapia, não é isso. É sobre entender que cada pessoa é tão única, que o melhor que a gente pode vender é a nossa companhia. Não é a mentoria. Pega essa. Não é a estratégia, é Presença. a companhia. Exato. A mentoria é o caminho, é o formato, é o entregável. 6 meses, custa tanto, tem tantas aulas, a gente vai se encontrar tantas forma. vezes. Mas o acesso às minhas informações e à minha companhia, ninguém mais vai ter. E eu também não vou conseguir replicar o de ninguém. Então, se ninguém mais vai ter, e eu me sentar nos meus riscos de que ninguém vai ter o que eu tenho, essas pessoas renovam. Porque eu sou eu. Você é única. Eu sou... Exato. E- Pode entrar na mentoria de outra pessoa. Eu não tô lá, eu tô aqui. Se você quiser ficar comigo, você vai ter que pagar para mim. E eu vou te entregar o melhor, porque eu continuo sendo eu. E aí é isso, assim. Pode ter a estratégia que for. Ninguém sou eu. Porque É isso. naquele momento em que aquela pessoa encontra você, você é perfeito para aquela pessoa e aquela pessoa é perfeita para você. E ali, nesse lugar, é porque essa conexão formada, que é no processo de venda nesse caso, né? A pessoa te comprou, você vendeu. E a partir dali se forma um tipo de relação e vocês guiam essa relação um determinado tempo. E aquela pessoa também, se ela quiser ficar, ela fica. Porque ela quer ficar com você ali. Aí, se ela não quiser ficar com você ali, ela vai ficar com outra pessoa e ela vai para uma outra mentoria, ela vai para um outro lugar. Às vezes ela não vai ficar em mentoria nenhuma e tá tudo certo. Esse processo do ir e vir, ele é tão importante quanto o nosso processo de crescimento. Porque a gente se permite crescer com quem chega e crescer com quem vai. Exato. O final do ciclo, e eu eu acho que ainda estou vivendo esse restinho de final de ciclo ali, né? Da minha mudança e etc. Eu acho que o dia de hoje, inclusive, fala sobre esse finalizar, inclusive com essa situação que aconteceu comigo. É tão importante quanto o que tá para começar. E são dois lados da mesma moeda. Que você só vai virando na vida, né? Finalizou um ciclo ali, começou outro. Como a gente começou o podcast. Como começamos. E tudo isso são oportunidades. São oportunidades de sermos melhores. É uma grande oportunidade do que você pode ser. É uma grande oportunidade do que você quer. E todas essas mensagens, elas
são pra vida, não só pro digital. A gente tá aqui nichando, né, falando digital, porque é nossa vivência também. E nosso ponto de contato. Nosso ponto de O contato. primeiro ponto de contato, a gente tem vários. Exato. Porque quando você começar a enxergar as oportunidades com coragem, a viver uma vida que vale a pena ser vivida, você vai descobrir que muitas coisas podem ser. E as possibilidades vão se multiplicar a partir disso. E é com essa mensagem que a gente vai encerrar esse podcast. Uhul! Obrigada, gente. Até mais. Até próxima semana. A gente tá ficando bom nisso, hein? Que isso?